Paz, família no barco. Me deu uma crise de risco porque eu tinha que ficar calado. Não faça isso não, rapaz. Mas tá valendo, vamos lá. Paz, família no barco. Está no ar mais um No Barco Podcast. Você sabe que toda segunda-feira, 10 horas da manhã, um episódio novo aqui no canal, uma conversa edificante pra minha vida, pra vida desse rapazinho que tá aqui do meu lado, José Com Eldo. certeza. E pra você que nos assiste, obviamente. Eu queria pedir a você que evangelizasse conosco. Agora, nesse exato momento, você pode evangelizar. Aí você fala assim, Everton, como eu evangelizarei? Não sei o que fazer. Pois é, eu vou te dar agora a resposta. Pegue esse link e compartilha pro máximo de pessoas que você conseguir. Sabe aquele grupo da paróquia? Que só rola as tretas lá, que ninguém quer assumir a escala que foi designada pra ele? Ou que só rola. Bom dia, bom dia, bom dia. Boa tarde, boa tarde. Boa noite, boa noite. Então, depois que a tia da paróquia mandar a foto da borboleta lá, com um monte de Deus abençoe, você fala assim, ó, olha só, você manda o link e fala assim, olha o que aconteceu com esse casal jovem, simpático aqui. Aí a tia vai entrar curiosa, pá, e é abençoada pela essa conversa aqui que vai acontecer nessa mesa. Exato. Então, não é, José? Isso mesmo. É isso. Antes mesmo, então, de fazer as boas-vindas aqui para esse casal, eu queria lembrar as pessoas que fazem e nos ajudam, né, a fazer o No Barco navegar. Que primeiro deles é a Jacob Solar. Jacob Solar é uma empresa que faz instalação de placa fotovoltaica, certo? Todo mundo precisa economizar, ou para guardar mais dinheiro, ou para pagar mais conta, né? E a maneira prática de você fazer isso aqui agora é economizando na conta de energia. Então, chama a Jacob Solar, pede um orçamento sem compromisso nenhum. Jacob é um cara católico, ele vai fazer as coisas da forma melhor para você. Então, ele garante de 50% a 95% de economia na sua conta de energia. É bom, não é? Economizar? Maravilhoso. Você é louco, Demais. olha só. Não, parece até mentira, Tem cara. sede lá na comunidade, não? Como é que é? Não tem. Não tem sede. Ainda não? Ainda não. Ainda não. Mas quando tiver sede, vai ter as placas lá. As placas fotovoltaicas. Pronto, já... Essa luz que nos ilumina, que a camiseta a camisa do Daniel agora absorveu toda a luz, é oriunda de placa fotovoltaica, olha só. Muito bom. Tudo aqui. Então, chama a Jacob Solar, e chamando a Jacob Solar, você ajuda no barco a continuar navegando. Não é isso? Perfeito. Vamos aqui receber nossos convidados. Então, Daniel, seja muito bem-vindo. Deixa eu te cumprimentar já aqui. Satisfação. Everton. Braços cruzados. Elton. Bárbara, seja muito bem-vinda. Muito obrigado. Pra gente é uma honra receber esse convite de vocês e estar aqui para essa noite maravilhosa ao lado da minha belíssima esposa. É a primeira vez que a gente tá em um programa assim juntos. Bota exclusivo ó, que aí, legal. Não, tô até arrepiado. Uma grande não. alegria. A Me gente- sentindo em casa com essa decoração. Perfeito. Que bom que você gostou, né? E a gente também, a gente não conhecia o casal, mas assim, eu já tô muito feliz que eu vejo que é um casal muito simpático, Católico. católico, Amém. apesar dos apesares, que ele me chamou o Papa de Francisco. Não, isso aqui foi só uma Só off, brincadeira. só off. É uma referência ao vídeo, né? Que bombou aí. Mas é referência a coisa sua. Aqui, A ó. culpa é minha. Então, a gente tem gostado muito já do pouco tempo de convivência aqui. Nos parece um casal muito simpático. Não sei se pela educação, né? Não, mas a gente Não. se esforça, né? A gente tenta. Ele é pura simpatia. É, né? Não. Não, os dois são. Deu certo, então. Obrigado. E eu queria que vocês se apresentassem, porque vocês se conhecem melhor do que a gente conhece vocês. Então, acho que o Daniel sabe melhor quem é o Daniel do que o Everton. Muito bom. A Bárbara sabe melhor quem é a Bárbara do que o Everton, do que o Elton. Então, por favor. Muito bom. Ou talvez ele saiba mais. Isso, ela, né? Ele isso mesmo. Não, eu vou deixar. Coloca o Love Sons agora aí, quando ele for falar que esse cara é romântico, velho. Você é Não, vou doido. deixar a oportunidade agora pra minha esposa aqui começar se apresentando. Quem é você, meu amor? Sou sua esposa. Ótimo, muito bom. Melhor título que tem. Melhor definição aí, ó. Sou a esposa do Daniel, mãe do José e do Pedro. Sou a mais velha de 5. Então meu pai e minha mãe tiveram 5 filhos. Eu sou a chefe. Eu sou o mais Olha novo só. de 5. Ele é o mais novo. Embora que não pareça ser o mais novo. Olha só. Não, peraí, Segundo então vocês. você tem dois Nós somos mais em velhos 5. que você, é isso? Três, na verdade. Três. Ah, é Nós três, somos em né? 5 também. Verdade. É.
Só que eu tô do outro lado da corda. Eu gosto muito do meu lado da corda. Você manda e ele é mimado. Pronto, o do meio sempre sofre, falam, né? Sou 12 anos mais velha que o outro lado da mesmo? corda. Olha só. Diferença Deixa eu boa. ver. Deu o quê? Uns 10 entre 9. você? 9. Pescadinha. É. Gostoso. Você sempre foi católica, meu amor? Sempre fui católica de berço, graças a Deus. Fui muito privilegiada, né? Agraciada. Então, desde pequena já... Sim, quando eu era bem pequenininha, era mais... meus pais não viviam tanto a fé como eles vivem hoje, né? Então, quando criança, era aquela criancinha que ficava correndo no fundo da igreja e não sabia nada que estava acontecendo, né? Uhum. Depois que, lá para os meus 10 anos, depois que eu fiz a primeira comunhão, que coincidiu com o processo de conversão dos meus pais. E aí foi... O crescimento da fé foi Bom. maior. Eu sou o Daniel, marido da Bárbara. E a gente se conhece já há muitos anos. E a gente tem uma história longa aí, graças a Deus. Em 2021 a gente casou. E hoje nós somos pais de 2 filhos maravilhosos, que é o José e o Pedro. E a gente tá na luta aí de santificar a nossa casa. E vocês são São Paulo capital mesmo. Isso, São Paulo capital. Os dois, Santo Amaro. Não sei se já ouviu falar de Diocese de Santo Amaro, Sim. Frei Gilson, Padre Marcelo Horse. Não, só se A não gente estiver nessa terra, né? A gente tá ali. E uma coisa muito importante que a gente não falou, nós somos da comunidade católica. Ah, é. Não, eu acho que tava esperando. Eu acho que isso aí era um dos mais importantes. Eu fiquei só esperando. Será que é segredo? Eu não sabia se eu poderia falar. É uma instituição secreta, não sei. É uma seita, É né? uma seita, Não, é. Nós somos da comunidade católica Famílias Novas Bom. do Imaculado Coração de Maria. E eu conheci a Bárbara. Do Imaculado Coração de Maria? Então, peraí, deixa eu aproveitar a oportunidade aqui, deixa pra deixar um presente pra vocês. Nós somos católicos. Uau! Que eu... Muito obrigada. Abre aí, abre aí. Vamos lá. Ó, que legal. As minhas deixas têm sido as melhores ultimamente. O que você Olha acha? só. Olha, Abrindo ali tem um coral dos anjos, já tá tocando aí, ó. ó que lindo. Eu mostro pra câmera, ó que Pode caixa mostrar aí. maravilhosa. Sanctório. Ó, vamos ver aqui, amor. Ai, que Uau! lindo! Poderosíssimo. Vocês nunca viram nada igual, tenho certeza. Que legal. É com Sim, paracorde? como Deus. Isso, No estão... meio da quaresma de São Miguel. Pois é. Inclusive, essa é uma edição especial para a Quaresma de São Miguel, lançada pela Sanctório. Sanctório é outra marca que nos ajuda a manter o No Barco navegando. E mandou esse presente para vocês. Eu espero que quando vocês forem rezar agora, vocês lembrem-se do povo do No Barco. Que legal, vamos lembrar. Ó, que legal. Por que favor. bonito. Não, a gente vai lembrar sim. Obrigado, Sanctorium. Que presentaço. Meu filho vai adorar. Maravilhoso, Paracorde é resistente ainda. É. Teve uma vez que a gente tava na missa. Ele arrumou um terço assim do nada. Começou a rodar o terço e jogou assim, ó, pro meio dos bancos. Assim. Sério? Fez Não. aleluia. Só porque a gente tava sentado bem na frente. Não, foi muito Já paga- engraçado. A assembleia toda vez. É, esse aqui não dá pra Se vocês rodar. pegar na cabeça de alguém, pode ser que esteja um problema. Esse aqui é Mas bravo, não Lindíssimo, estoura, ó. muito Mas a obrigada. qualidade dele aí é a resistência, Não, né? é. Um material bom. bem forte. Inclusive, se você quiser um sanctório, entrando no site da loja, colocando o cupom no Barco 10, você ganha 10% de desconto em qualquer produto da loja. Tá bom? Fica a dica. Maravilhoso. Maravilha. Então, Boa. comunidades, famílias novas e... Famílias Novas. Em 2008 foi quando eu conheci a Bárbara. Né? E eu não era Tem tempo já? convertido. Tem muito tempo. Tem. Ela era uma criança. Eu E tinha ele ali... era um tiozão. É. A gente tem 3 anos de diferença. E quando você tem 12 anos e a outra pessoa tem 15 anos, pô, é uma diferença Sim. ali. Nessa Ali fase é. da vida... É. E no meu caso, com grande. 12 anos, eu ainda brincava de Barbie. Assim, não era 12 É, anos igual atualmente, hoje. as meninas já saem pintadas, Aham. né? Sim, exato. E aí eu entrei na comunidade, então eu era o tiozão. Nunca imaginei que anos depois, né, alguns anos depois, eu ia começar a gostar dela e que a gente ia ter uma história aí juntos, né? A gente ia namorar e tudo mais. Nunca imaginei, né? Não, mas peraí. Vou ajudar o pessoal a entender aqui, pra gente fazer a timeline da forma correta. Boa. Você nunca imaginou que ia namorar com ela, mas assim, tinha um risco maior que você correr, porque ela é filha do fundador da comunidade, não é isso? Ela é filha do Peraí, fundador. pra você entender. A comunidade Famílias Novas é fundada por alguém. Sim, Certo. sim, exato. E a Bárbara é filha do fundador. Sou. Aí o Garanhão chegou lá pra fazer parte da comunidade e olhou, os olhos brilharam pro lado da filha do fundador da comunidade. Então, pra vocês perceberem, então,
Como ele é um cara ousado. Uma coisa muito curiosa, que eu entro na comunidade porque eu gostava de uma outra menina. Eu tava ali muito no espiritismo, né? Na macumba e tudo mais. Entendi o branco agora. Não, Deus me livre. Tem nada a ver com... Imagina. É do batismo agora. É, do batismo agora. Isso, agora tem outro significado. Mas na época, eu tava assim, uma vida muito maluca. A minha família também, totalmente desestruturada. E eu começo a gostar dessa menina e entro na comunidade porque eu queria encontrá-la ali na comunidade. E como Deus ele vai escrevendo, né, a nossa história, eu fui vendo o quanto eu tava errado. O quanto a minha família também estava vivendo ali momentos muito difíceis por causa da fé que a gente vivia. Hoje eu tenho muito claro isso. E Deus foi me chamando, né? E eu fui me convertendo. Né? E nesse momento... Você antes dos... Da minha família. É mesmo? Foi. Tanto que o processo de conversão da minha família foi Deus me usando como instrumento. Que demais. Né? Então, não sei o quanto da história longa eu posso fazer curta, né? Porque às vezes a gente começa a devagar e fica muito longe. Mas eu tinha uma vida dentro da minha casa muito difícil. Meu pai batia muito em mim, né? Eu tinha um pai muito agressivo. A história dele também é bizarra, né? Onde o bichinho sofreu. Sofreu muito também, meu pai. Mas apanhei muito dentro de casa. Você tem mais irmãos? Tenho um irmão mais novo, né? Ele é mais novo do que eu. E a gente tava vivendo aí no Batuque, né? Na macumba e tudo mais. E aí eu começo a frequentar a comunidade e eu tive contato com o terço. Santo Terço. Na Domus, né? Na Domus, né? Que é a reunião da comunidade. E aí aquilo foi me instigando. Eu tive contato com outros amigos também que foram me explicando mais sobre a fé. Tudo aquilo foi fazendo muito sentido pra mim. E eu fui vivendo uma experiência de fé. E um belo dia eu ouvi, né? Pô, tentar rezar o terço em casa. Eu falei, vamos tentar. E aí eu fui lá, chamei a minha mãe. Não, né? Que história é essa? Rezar terço. Chamei meu pai também. Não. Meu irmão também. Ninguém quis rezar o terço. Não deu certo. Tô sozinho nessa. E aí eu fui no meu quarto e eu tinha o costume de começar rezando... Eu tentava rezar o terço inteiro ajoelhado. Então, pelo menos eu começava ajoelhado. E aí minha mãe passou pela porta do quarto. E é Deus usando, né? E me viu ajoelhado rezando. E aquilo foi um impacto muito grande pra ela. Ela falou, puxa, meu filho tá ali rezando, nos convidando pra rezar. E a gente vivendo em brigas e confusões. Meu filho tem mudado muito. E tá acontecendo alguma coisa. Né? Quero conhecer essa comunidade que ele tá frequentando. E aí nesse dado momento, que é um momento muito emblemático, que a gente vê muito claro as mãos de Nossa Senhora atuando ali na conversão mesmo da minha família, meus pais começam a conhecer a comunidade, que é a Comunidade Católica Famílias Novas do Imaculado Coração de Maria. E ali começa todo um processo de conversão da minha família. Meus pais começam a frequentar as domos, meus pais começam a frequentar os retiros. E aí, tendo esse contato, assim, a minha casa, ela mudou da água pro vinho. É tão engraçado que quando eu conto que meu pai era muito agressivo, que ele me batia. Uma vez eu deixei a bola cair no vizinho. Ele pegou e começou a me chutar como se fosse uma bola. Porque eu tinha Qualquer deixado... motivo era motivo. Não, Jogou a bola, você vai ser a bola agora. Agora você é a bola. Então, quando eu conto isso, as pessoas não acreditam. Porque meu pai hoje é um doce. Nossa. Meu pai era militar e tudo. Meu pai hoje é um doce. Você desacredita que... Mas pra você ver o poder da conversão mesmo, né? Exatamente. A estrutura que leva a pessoa de um ponto a outro. A pessoa nem mesmo conhecer a sua identidade. Porque imagina que isso tenha acontecido com seu pai, né? Sim. Coach nenhum faz isso, né? Não. Pô, não faz. Faz não. E é uma transformação que não é uma coisa apenas sentimental, não é um fogo de palha, mas é uma coisa que foi sendo construída ao longo de vários anos. Né? E eu via claramente a luta do meu pai para realmente viver de forma coerente a fé dele. E essa busca... O pai do meu pai, meu avô, foi muito agressivo também. Ele tem uma história muito louca. E meu pai, ele perdoa o meu avô, começa a ajudar o meu avô, começa a ser mais presente na vida do meu avô.
E isso é uma coisa que tem muitas pessoas que não têm a oportunidade de assistir os seus pais que foram... Vamos supor, a pessoa não teve uma educação muito Sim. boa, o pai batia nela. Então, pô, não vou mais ter contato com meu pai. E aí o pai morre e a pessoa fica naquele drama, né? Puxa, Peso na consciência. um peso na consciência, não amei meu pai. Mas meu pai não, no fim da vida do meu avô, meu avô faleceu, né, recentemente. Meu pai assistiu ali o meu avô, esteve com ele. Meu avô teve a graça de receber um sacerdote para se confessar. Então, assim, você vê, Deus, ele atua de formas que a gente nem imagina. Né? Então, foi uma mudança muito grande que a gente teve na nossa vida. Graças ao carisma da comunidade que a gente frequenta. Né? Que é a comunidade católica Família E você vê Thomas. o sim de um resvalando na família inteira, né? Através do testemunho, porque você até tentou fazer alguma coisa de forma mais ativa, sei lá, chamar pra rezar o texto. Isso não foi tão eficaz quanto a tua mãe vendo a Não mudança foi de vida, né? como presenciar você rezando. Sim, é uma coisa que é até interessante isso, que eu chegar ali e falar de doutrina, de fé e de qualquer coisa, não... Sabe, Deus, ele sabe a forma de se manifestar, né? Quando você se coloca para cumprir com a vontade dele, Deus, ele vai derramar a graça. Pode ser tardia, pode demorar anos, que nem Santa Mônica. Mas Deus, ele vai derramar a sua graça se você perseverar. Acho que a gente também experimenta isso, né? Nossa família, porque assim, logo no tempo do nosso processo de conversão, que foi no mesmo retiro, praticamente. Às vezes a gente tinha uma conversa com as nossas irmãs e tal, e ficava até meio acalorado o negócio, porque a gente queria falar o que era certo. Aí depois a gente foi fazer uma experiência missionária em Minas e ficamos um ano. E tomou a decisão de se casar nesse tempo que a gente tava longe. Você falou assim, olha só como Deus é, né? Pra provar em que... casa virava embate quando a gente ia falar da fé. Porque a gente queria converter todo mundo na marra, na pancada. Vai mudar de vida, não vai pro inferno. Vai pra igreja e vem falar que os outros vai pro inferno. Porque já virava briga, entendeu? Não adianta. Mas... Desculpa. Pode falar assim, quando a gente coloca em oração e deixa mais nas mãos de Deus, igual o fato de você se colocar de joelhos ali, não é um negócio que movimentava só pra sua oração ser mais agradável a Deus, mas virou um testemunho pra sua mãe, então é isso. A gente fala bastante na comunidade, né? Que uma forma muito eficaz de você conseguir mudar a sua casa é com um SOS. Então é servindo, orando e sorrindo. Então é servir sem ser com cara de sofrimento, né? Mas colocando ali a sua oração e a sua alegria. E aí Deus vai fazer a obra, né? Se a gente fizer a nossa parte, servindo, orando e sorrindo, vivendo o SOS, Deus vai fazer a sua obra. Pode demorar anos, né? Mas... Ele faz, né? É a promessa. Achei interessante você falando aí, né? Porque é difícil as pessoas aderirem à fé quando tem outra seita que toma conta ali da maior parte do seu tempo. Queria que você falasse um pouquinho pra nós como é que foi esse processo. Foi difícil pra família de vocês saírem? Tem muita gente que fala que tem muito combate, né? Ou você não tava tão enxertado lá? Como é que funcionou isso pra você? Foi difícil, porque tem muitos apegos, muitos costumes. Então, foi um processo até que demorado de você ter um abandono completo ao que você acreditava, né? Então, assim, meus pais, eles tinham sido católicos, aí tiveram desavenças na igreja, se afastaram. A gente era muito pequeno quando eles se afastaram, eu tinha cerca ali de 7 anos de idade. E aí eles começam a frequentar espiritismo, várias coisas assim relacionadas ao espiritismo, a umbanda, a macumba, eu não sei exatamente as designações. Mas, quando a gente começa a viver a fé dentro de casa, foi um processo de muita luta, de vários costumes que eram precisos a gente romper. Então, por exemplo, a gente ouvia na comunidade que o marido ele tem de perdoar, né, todos os dias a sua esposa. Pra vocês terem uma ideia, meu irmão e eu, na nossa infância, a gente não lembra de uma noite que meu pai e minha mãe não brigassem, não discutissem. Assim, a gente tem cenas muito, muito marcantes. Eu conto porque agora a coisa mudou, né? Mas minha mãe com a faca, batendo com a faca na porta do banheiro, meu pai trancado dentro do banheiro, minha mãe querendo pegar meu pai. Então, uma casa desse jeito, você praticar o perdão, nossa, é uma coisa difícil. Então, tinham muitas lutas. A mudança do homem velho é uma coisa que
até pra mim mesmo, acontece esse momento de conversão dos meus pais, mas, pô, eu não era nenhum santo. Muito pelo contrário. Até hoje é uma luta muito doida. Eu vivi uma infância muito maluca, com muito vício, né, em diversas coisas. Então foi uma luta muito grande, mas Deus usou, né? Deus, Nossa Senhora quis interceder ali para aquele momento minha família ter esse contato com a conversão. Então, é esse primeiro passo dentro de casa, dessas mudanças, mas tem aquele passo também de, pô, agora a gente vai começar a frequentar a comunidade. Gente, então vamos lá, tem os compromissos. Pô, e a preguiça para ir nesses compromissos, sabe? É uma mudança, assim, que demora, né? Uma coisa que levou alguns anos, ao ponto de que a mudança foi tão grande que meus pais hoje, eles são membros da aliança da comunidade, né? Então eles estão ali... Se envolveram até o pescoço. Até o pescoço. Legal. Estão ali no pelotão de frente. Inclusive, é claro, existe um tempo para isso acontecer, é gradativo. Mas uma das maneiras da pessoa não retroceder é se envolver de fato, né? Claro. Porque senão não dá conta. A gente prega muito pra jovem, a gente fala, enche sua agenda de Jesus, porque principalmente na fase da juventude tem muita sugestão, né? Muita alternativa. Se não encher de Jesus, vai encher de outra coisa. Você precisa fazer alguma coisa. É muito importante as pessoas que estão à sua volta buscarem as mesmas coisas. É o famoso idem veli, idem noli de São Tomás de Aquino, que a verdadeira amizade é aqueles que buscam as mesmas coisas, querem as mesmas coisas e rejeitam as mesmas coisas. Então você está inserido em um meio que as pessoas estão lutando para serem santas, isso te ajuda muito a viver a santidade. Te ajuda até ao ponto de você não querer, por exemplo, tá em pecado mortal porque na missa comunitária você não vai entrar ali na fila da comunhão. E você fica, não, as pessoas vão me julgar e tudo mais. Então, assim, até essas coisas bestas, de certa forma, te exigem né, uma vigilância maior. É claro, a gente tá falando de uma coisa muito besta. Assim, não é que você tem que amar a Deus e tudo mais, mas até essas coisas... Mas de alguma forma vai servir a seu favor, né? Exatamente, vai servir a seu favor. Você tá ao redor de pessoas que buscam né, o mesmo caminho que você. Exatamente. Isso. É aquele cara que fica em cima do muro lá. Ele vai pro mundo, ele não peca direito, não peca gostoso porque tem um compromisso na igreja, mas não cai de cabeça, chega na igreja, tá todo mundo mergulhado na graça, ele também fica meio assim, meio de lado olhando. Então ele não faz nenhuma coisa nem outra, né? Eu lembrei de um negócio, nós éramos amigos e a esposa dele teve que namorar, nós éramos amigos de uma família que eles frequentavam a igreja evangélica. A gente ainda não era convertido. Daí quando ele tinha uma festa na casa dele que era pro povo da igreja, ele chamava a gente. E quando tinha uma festa que eles chamavam os amigos do mundão, também chamava a gente tava inserido dos dois, então parecia que a gente tava no meio do muro. A gente se enquadrava nos dois. Só que o público da igreja não se misturava com o público do mundo. Era pessoa diferente. E a gente se colocava nos dois, depois isso aí, tô no meio do muro. Eram infiltrados. Né? Peraí, agora vamos um pouco aqui pra Bárbara, então. Não, é uma coisa que eu ia até comentar, porque a história da fundação da comunidade, ela vem de uma conversão muito profunda. E a Bárbara viveu isso lá dentro. Então, porque eu queria ver agora o paralelo, né? Porque o Daniel tá trazendo um plano de fundo de uma família que aparentemente é totalmente diferente da sua, que ainda que não fosse um católico convertido de consciência, era de costume. De costume. Frequentava a missa e tal. Eu achei interessante, porque ele falando na história dele... Diz muito respeito à comunidade em si, né? Famílias novas, e ele vê a transformação que causou na sua família, você vê que o carisma de fato foi cumprido aí no... Uma família antiga e tão nova ali. Sim. Aí, como é que foi seu plano de fundo? Diferente dele. Você sempre foi convertida? Você tinha consciência de Deus? Você consegue, sei lá, lembrar de uma data? Eu era assim e mudei a partir de um acontecimento? Ou foi fluido que naturalmente você se viu também? A maior loucura da sua vida foi dormir sem escovar os dentes e tal. O que foi? Você olha pra Bárbara e você acha... Não, eu não fiz grandes loucuras, não, mas na minha casa, assim, na minha primeira infância, então lá antes dos meus 10 anos, a gente era aquela família que ia na missa de domingo, chegava atrasado, ficava no fundo, eu lembro que eu ficava deitada embaixo do banco, achando que era uma astronave, apertava os botões, assim, sabe, não tava catequizada na fé, eu ia, falava que era católica, na missa ao domingo.
E tinha uma devoção à Nossa Senhora de Fátima, porque eu nasci no dia dela. Boa. Então, isso minha mãe foi cultivando em mim. E aí, quando eu tava fazendo a minha primeira comunhão, meus pais tiveram um processo de conversão dele, né? Então, meu pai, ele teve uma grande ascensão profissional muito rápida. E aí, nesse processo, ele se aburguesou, traiu minha mãe, sabe? Ficou fora de casa. Esse é uma história que a gente ouve bastante, né? Se repete com frequência. O demônio não é criativo. E aí, a minha mãe, quando ela descobriu essa história, eu lembro até que teve uma cena no meu quarto que eles... Minha mãe vendo e-mail, a época do e-mail, né? Uhum. E viu o e-mail da menina lá, que Da meu pai tava... Cuja. E aí, minha mãe chorando, mas o movimento dela foi de perdoar o meu pai. Ela sempre, pra ela conta, né, que se um dia meu pai traísse ela nunca ia perdoar, né? Carregava esse orgulho de imagina. Mas quando o negócio aconteceu, ela teve esse movimento de perdoar o meu pai. E levou meu pai até meu avô. Meu avô era um homem de muita oração, de missa diária, terço diário. E ao invés do meu avô julgar as atitudes do meu pai, né? Como é que você tem coragem de fazer isso com a minha filha, né? Interessante. Não, ele já estendeu a mão pro meu pai e falou: você não é esse homem. Tá em outro patamar. Eu te conheço. Não, Você é louco. Você vê que era um homem de oração. Não, 3 meninos. Fala que com a filha, né? Aconteceu uma coisa assim. Pô, é difícil você ter esse coração assim de acolher. Não é, velho? E levou meu pai pra... Amanhã eu quero que você se encontre comigo. E levou meu pai pra igreja. Então, meu pai se arrependeu, assim. Teve aquela confissão, realmente aquela confissão de converter o coração, né? Ele mudou da água pro vinho. Foi uma linda conversão mesmo. Como é o nome do seu avô? Meu avô chama Geraldo. José Geraldo. José Geraldo. Rogai por nós. Testemunho. Não, ele tem um testemunho de vida impressionante. Homem de Deus, Era um homem de Deus. Um grande homem. Ele já é falecido? Sim. Já é falecido. Já há 10 anos já. Nobreza essa atitude aí, demais, aí. Tecida por nós aí. Eu não duvido, assim. Eu acho que ele foi direto e reto, sendo bem sincero. Sem escala. Foi um homem de muita fé, muita fé. Então, meu pai fez uma confissão, assim, de 3 horas, assim, lavou a alma mesmo. E, curiosamente, quem atendeu a confissão dele foi um bispo. E o bispo falou assim, depois da confissão, chamou ele no gabinete e falou assim: olha, um dia você vai contar essa sua história para milhares de pessoas. E aí, nesse processo de conversão, né, meus pais sentiram a necessidade de procurar aquilo que o Dani falou, né, de ter amigos que buscassem as mesmas coisas. Então, eles queriam uma comunidade que tivessem pais e filhos juntos. Não só algo só para as mulheres, algo só para os homens, ou algo só para o casal, as crianças ficam em casa, porque eles conheciam, né, famílias que as crianças cresciam um pouco revoltadas com a igreja, porque os pais ficavam indo, abandonavam eles. Conhecem, né? Ou tem muito ativismo e acaba não dando atenção para os filhos. Entendi. Os filhos ficam de lado. E aí o bispo falou para eles: olha, essa comunidade não existe. E aí foi daí que teve essa moção fundacional de ter um lugar para pais e filhos, né? A gente fala que é para... Isso é que ano? 2006. Eu tinha 10 anos. Foi logo após a minha primeira comunhão. E aí, vem desse processo, assim, de ter um lugar em que pais e filhos possam participar juntos. Acho que legal. E aí, a partir desse momento, né, dessa conta aquela história do teclado. Eu vou contar. Ai, desculpa. É verdade, né? Essa parte seria antes de... Ele fala assim, não foi isso que a gente combinou em casa, hein? Essa parte. Pior que foi engraçado. A gente tava conversando. Amor, o que a gente vai falar? Não sei o que. Amor, na hora sai. A gente... vamos O desafio é sempre fazer isso, da história longa curta, né? E nesse momento, assim, meu pai... A gente viu os nossos amiguinhos da escola, né? Nessa época tinha só eu, Lucas e Matheus, os 3 mais velhos. Os pais se separando. Assim... Muitos dos nossos colegas era aquele negócio de já ter
de repente, um padrasto, 2. Então, eu tava falando isso com a minha esposa. Na minha época de escola, era muito comum alguém falar, meu padrasto. E pra nós soava estranho, mas padrasto. E só que assim, foi ficando cada vez mais comum. Uhum. Hoje em dia estranho ser o casal. Seu pai é casado até hoje. Nossa, não, eu tenho 2 casas. Tenho 2 pais, 2 mães. O que se escuta muito também é falar assim, por exemplo, nós somos em 5, né? Falei, é tudo do mesmo pai, da mesma mãe? Você já perguntou já. Sempre isso também. Sempre isso. Porque parece que é tão comum já não ter uma família estruturada. Olha só que interessante, porque a gente é mais ou menos na mesma faixa etária ali, né? Você deve ter 29? Não, ela tem 27. 28. 28. Falou que é mais nova 3 anos, né? Vou fazer 31 agora. Então foi essa mudança, né? Do divórcio se tornar uma coisa cada vez mais comum. Então a gente começa a escutar com mais frequência a palavra padrasto, madrasta, que acho que na época dos nossos pais, dos avós, isso aí não existia. Sim, né? tanto que o pai dela era a única exceção ali da escola que tinha os pais separados. Olha só. Na época do meu pai, ele era a única criança que não tinha o pai para acompanhar no futebol. Então, o meu avô, ele abandonou a família quando meu pai tinha seus 4, 5 anos, sabe? Foi embora que eu tenho filhos melhores. Ele tinha outra família. Doideira, e meu pai foi o menino que cresceu sem pai, o único da escola. Olha só. E já na nossa época já era super comum. O tempo que a gente tava liderando um grupo de jovens, eu e minha esposa uma vez paramos em casa e diante de alguns conflitos, a gente foi, por quê? Que é até um acentuado desse mesmo conflito, é um tipo de dificuldade que a gente tinha. A gente parou pra pensar, mais de 50% deles não moram com os pais. Nossa. E a gente via que tudo tinha uma raiz ali. Daí a gente começou a perceber. A gente falou assim, fulano de tal, pais são separados. Fulano de tal, é separado. Mais da metade deles, assim, tinham esse drama familiar pra administrar. Uma história que me emociona muito. Então estamos abrindo pop-ups e a gente volta depois, tranquilo. né? Mas teve uma tia-avó minha, tia do meu pai, né? Que meu pai cresceu com as tias, né? Com a mãe dele e as tias. Um dia ela me entregou uma redação do meu pai da época da escola. E era aquela famosa redação de escreva sobre seu pai, né? Meu pai já tava lá já tinha lá seus 14 anos, 13 anos. Então já fazia uns 10 anos que ele não conhecia o pai. Ele não via, não era aquela guarda compartilhada, não era nada. O meu avô foi embora e sumiu do mapa. E aí aquela redação, nossa, eu li chorando. Que meu pai começava contando, né? Meu pai é um homem de tantos anos, fala as características físicas, não sei o que, nanana. E um dia foi-se embora o meu herói. Meu Deus. Por isso, eu digo para todos os homens que queiram formar uma família, que não destruam a sua família. E eu serei o pai que eu nunca tive. Olha. Isso ele escreveu com 13 anos. Um adolescente escreveu um negócio desse, é louco. Nossa. A professora dele chorou, ele leu pra turma, assim, foi... Há uns 20 dias eu tava numa cidade chamada... Eu sempre esqueço o nome, Adamantina. Fomos eu e minha esposa, né? Foi a família toda, na verdade, pregar no encontro lá pra casais. Aí, depois de uma das pregações, um rapaz, ele é advogado, trabalha na vara civil lá e veio falar conosco. Ó, Everton, vou te trazer um dado oficial, você pode usar aí nos lugares que você for. A cidade acho que tem 70 mil habitantes, mais ou menos. Ele falou, a gente tem 10 casamentos por mês. 10 casamentos por mês. E 4 divórcios por semana. Meu Deus. Ou seja, tem mais gente se divorciando do que casando. Ele falou assim, esses dias eu recebi um casal com 52 anos de casado, 2 idosos, pra abrir o divórcio, né? Abrir o processo de divórcio. Aí ele falou assim, ó, eu como profissional, parabenizo vocês pela maturidade que vocês estão lidando, porque são 50 anos de história, mas como cristão eu não posso ser o mesmo, não posso me calar. É uma tristeza. Depois de ter administrado muitas coisas que imagino que vocês administraram 50 anos juntos, vocês agora se divorciar, deu esse choque de realidade. Mas assim, pra você ver, de 10, 16. Então daqui a pouco vai ter... O número de divórcios anualmente ele tem aumentado, né? A gente já passa de 1 milhão de divórcios anuais no Brasil. Nossa, é uma loucura o número, né? É uma loucura. E os casamentos, eles não duram mais de 10 anos, né? Por isso que eu brinquei até no começo que sua lua de mel dure 10 anos,
mais de 10 anos, porque aí você já passa da estatística, assim. Foi intencional. Foi intencional. Aí você pega Mas um país... loucura, um número muito alto. Um país Sim, que, muito alto. estatisticamente falando, também tem mais de 50% da sua população católico. Sim. Ou seja, quem tá separando é o pessoal que casou na igreja, que recebeu um sacramento. Uhum. Pelo menos 5 de 10, 5 pelo menos casou na igreja e até comunga Jesus na Eucaristia domingo na missa. Sim. E a crise é tão grande também que a nossa população, pela primeira vez na história, ela diminuiu, né? Então ela diminuiu, as pessoas não querem mais ter filhos. Então a gente vê que a crise na família, ela é muito grande e muito séria, né? As pessoas não sabem mais o que é constituir uma família, as exigências que são necessárias para isso e como isso é importante para uma nação. Uhum. Assim, a gente não tá falando nem de fé, mas para uma nação é importante ter famílias, né? Elas são a base, o núcleo de qualquer sociedade é a família. Inclusive, importante pros filhos. Porque aqueles que se casam mesmo sem um compromisso familiar, só quer ter um filho, porque eu já sei de pessoas que eu quero ser mãe solo. Só quero ter um homem que me cause ali a oportunidade de ter um filho. Mas eu não quero um homem na minha vida. Porque isso também vai causar uma lacuna imensa na vida do filho, né? Sim. Não, tem mulheres desse tipo, tem mulheres que têm avença à maternidade, que acham a maternidade uma coisa terrível. Loucura. Mas hoje em dia tem um fenômeno que eu nunca imaginei que existisse, que eram homens, que são homens que têm aversão à mulher. Eles não são, né, homossexuais. Ah, tá. Porque eu falei, isso aí é antigo. Não. Em Guarulhos tem um monte. Não, mas eles olham a mulher... Não, porque a mulher não presta. E aí eles não casam, eles são lobos solitários. E aí tem vários, Eu acho que tem vários nomes. esse tipo de coisa tá em alta agora, né? Por conta, acho que, do feminismo. Sim. Vamos massacrar os homens. É Daí acho que ideologia, né? do outro lado surge também alguém com a cabeça pequena que olha que não, vamos criar o nosso movimento também. Começa aquele jogo ridículo, né? Sim, é pura ideologia, né? É que nem você É porque talvez um cara como esse, ele é chamado ao celibato. Só que como ele tá tão deteriorado por conta da ideologia, ele fala assim, vou criar uma pra justificar um negócio aqui religioso, eu não quero ser celibatário, então eu sou apenas um lobo solitário. Eu nem sei se ele é chamado ao celibato. Não, garantindo que seja também não, né? É, porque às vezes ele tem uma visão a melhor errada. das hipóteses. A melhor das hipóteses, porque ele tem uma visão distorcida do que é a mulher. Ele não compreendeu o papel da mulher, né? Então, se ele não tem essa visão, ele não vai conseguir discernir bem a vocação dele, né? Mas a gente vai voltando isso aqui, vamos lá, de novo. Porque, ó, o povo que tá em casa acompanhando, eles não esqueceram da história do teclado. Que você citou aí, eles ficam esperando. Tá todo mundo esperando você concluir a sua história ainda. A história do teclado, sim. E aí, os amiguinhos da escola, os pais se separando, e a gente morava num prédio. E no outro lado da rua tinha outro prédio. Então a gente conseguia ver as sacadas do outro prédio, dava pra escutar os gritos de família. Movimentação, né? Então, minha mãe comprou o Louvemos pro meu pai, sabe aquele Louvemos antigão? E meu pai aprendeu a tocar teclado e ele começou a tocar teclado olhando pro quadro de Jesus Misericordioso. Então ele tocava as músicas do Louvemos, olhava para Jesus Misericordioso e via a destruição das famílias pela sacada do apartamento. Então aí teve esse desejo de levar essa boa nova, fazer nova a sua família também a outras famílias, né? Então aquele desejo de ter um lugar em que possa ter pais e filhos e de ajudar outras famílias, né? Então foi aí que veio a moção fundacional da comunidade. Essa história do teclado. Não, boa. Aí ele teve a moção e o que ele fez? Convidou outra família pra participar de... Eu queria... Como é que você, na sua perspectiva de uma adolescente ali, 10 anos, estava enxergando esse movimento? Que você nem sabia o que era uma comunidade, o que estava acontecendo. Não, talvez tá chamando só uns amigos aqui pra rezar, não sei o que é. Sim. Foi assim, foi muito próximo ao bispo, né? Então foi caminhando junto com o bispo. Então a gente mudou de casa, a gente morava num apartamento, fomos para uma casa para que a gente pudesse receber as pessoas na nossa casa. Bem intencional. Então, meu pai fez uma capela lindíssima em casa, o bispo deu autorização para isso tudo. Então tinha missa
as quintas-feiras. Nossa, tinha a mão de Deus aí. Era muito legal. Dessa história. E aí, depois da missa, fazia um sopão. Meu pai fazia um panelaço, assim, pra receber todo mundo. Era muito gostoso, né? Que daí começaram a vir famílias. As famílias tinham crianças da nossa idade. Então, a gente achava o máximo, né? Um monte de amiguinho pra brincar. Então, foi assim que foi... a comunidade foi se construindo nas duas mesas, né? A mesa do altar e a mesa da comida. Que demais, então, começaram os encontros das domos, né? Aquela evangelização em células. E aí, retiro. Depois foi tendo as vigílias. Aí ele convidava o quê? Era o pessoal da paróquia de vocês ali? Pra ir lá? Ou era aleatório, assim? Olha, não era especificamente da paróquia. Assim, foi vindo gente de todo canto. Então, a gente morava na Chácara Clabim. Vinha gente de Itaquaquecetuba. Gente de, sei lá, Imbu. Assim, de todo canto. Era, assim, muito espalhado mesmo. Moca, Vila Carrão. E a comunidade foi crescendo, assim, desse jeito espalhado. Eu imagino que não tinha um trabalho de comunicação. Olha, internet nada, né? Não tinha internet. A nossa entrada na internet é mais recente, assim. Olha só. Hoje em dia acho que ninguém imagina, né? O negócio dando certo assim, sem essa comunicação. Aquela época era orgânico. SMS, era crescimento orgânico. Máximo, mas não era orgânico raiz. Era boca a boca. Até pra ir em outro lugar ali, se não tiver o GPS, a pessoa não quer ir. Tá lascado, não tinha nada. E tudo acontecia, né? De forma tão eficaz também. Interessante. É muito eficaz porque a comunidade ela foi crescendo junto, né? As missões foram ganhando cada vez mais forma, né? Isso foi crescendo aos poucos, né? Então, assim, o primeiro retiro das famílias que teve foram só os casais. Só os casados. Um tempo depois já tinha esses encontros na casa de vocês. Já tava um tempo acontecendo os encontros. Foi logo no primeiro semestre. Foi? Começou os encontros, teve retiro, assim, legal. Tava no já gás. contou com tudo, E aí, quando foi ter o segundo retiro no segundo semestre, a gente protestou, né? Como assim só vão vocês pro retiro? Só iam os adultos. E a gente? Que o primeiro foram só os adultos. E aí, então, meu pai organizou um acampamento para as trabalho crianças. pro pai. Teve o retiro para os casais e um acampamento para as crianças, que foi o máximo, né? Então, enquanto os pais estavam lá em retiro, as crianças também tinham a diversão delas, sonho, né? Isso aí. Não, um sonho mesmo. E o mais bacana é que, assim, o meu primeiro monitor, que no acampamento a gente se divide em equipes, e aí rola aquela competição gostosa, né? E tem o monitor e tem as crianças. Eu era criança, então eu tinha um monitor. Então, esse meu primeiro monitor, ele também foi o primeiro líder de domos. Então, ele fazia, quando tinha o encontro em casa, né, os casais, também ele era o Sandro. O Sandro cuidava da gente também. E era muito legal, a gente amava o Sandro. Sandro provavelmente é careca hoje. Não. Não, olha só, cabelo. Venceu. É barrigudo. É barrigudo. É barrigudo. Não, era muito legal. E falava assim a gente fazia música, falava de Jesus de um jeito muito gostoso, né? Que a gente amava Domus, que a gente contava os dias. É tão legal, né? Que o Sandro hoje é padrinho do nosso filho. Que da hora. Ele é meu padrinho de crisma também. E é muito interessante porque no momento que eu entrei em crise de fé, eu já estava na comunidade, aí tive um momento de crise. Quem me ajudou? O Sandro. Sandro, você é louco. Sandrão Sandrão é muito louco porque ele morava... Total. Essa parte é muito boa. Você vê como as pessoas... Isso, para quem tem apostolado, você vê como realmente é importante você se importar com a alma do outro. Por que eu digo isso? O Sandro, ele mora na Vila Carrão. Morava, e eu sempre... né? Morava. Eu sempre morei em Santo Amaro. Não era Vila Carrão, era Itaquera, mais longe ainda. Era Itaquera. E um belo dia, entrei nessa crise, ele me ligou, falou, vamos comer no Habib's. Que Habib's? Do lado da minha casa. Ele sai lá de Itaquera, pra vir falar com um jovem que participava da Domus Jovem, mas ele veio até mim e me aconselhou, falou comigo, eu abri o coração ali com ele. Então a gente percebe a importância de você realmente se importar com as almas. Né? Você não ter uma missão para querer
qualquer tipo de status, Sim. né? Querer se aparecer e tudo mais. Não, é você realmente se importar com as almas. E essas coisas, essas pequenas coisas, a gente percebe, depois de todos esses anos que eu tô na comunidade, são essas pequenas coisas que Deus atua para moldar os corações. Nossa, que demais. Deus derrama a graça dele nessas pequenas coisas. Essas pequenas dedicações, né, da pessoa que se importa ali com você, te dá um conselho. Deus, ele vai agindo ali. A gente até costuma dizer na comunidade, a gente se coloca sempre como faxineiros do fundo da igreja, sabe? A gente tá sempre ali servindo, a gente busca servir ao máximo. E Deus, ele vai agindo, Deus vai construindo a sua obra. Teve uma vez, até engraçado isso, eu cheguei a ser líder de Domos uma época, e um belo dia, anos depois, um jovem da comunidade veio me agradecer pela forma com que eu o acolhi. Aí você vê, uma coisa que, pra mim... Natural, mas pra ele não, né? Deus falou com ele de alguma forma. E é isso, é a gente servir sem esperar. Isso muda, isso de fato muda. Eu tô vendo você falar e, assim, ultimamente eu tenho estudado, tenho ouvido muita coisa sobre propósito, mas não na perspectiva coach da vida, né? Como se propósito fosse alguma coisa que tá pra frente. Uhum. Né? Porque a gente aprendeu, talvez a nossa geração aprendeu que propósito é alguma coisa que você tem para alcançar, como se fosse um resultado. Uhum. Né? Então, com melhor minha performance, melhor eu posso chegar a um resultado X, então eu cumpro meu propósito a partir do que ainda falta pra mim, né? Então falta alguma coisa e eu cumprimento meu propósito a alcançar aquilo que me falta. E você falando do Sandro, eu vejo atitudes, não conheço o Sandro, a partir do seu testemunho. Uma pessoa que tá enxertada dentro do propósito, vivendo ele, né? Porque a pessoa que tá vivendo o propósito, ela não se move por uma necessidade, né? Pra suprir uma necessidade, e nem se move por interesse. Pra ter um interesse contemplado. Uhum. Eu sou assim, e é por isso que eu me movo. Eu me movo dessa forma porque eu sou assim. Então o Sandro é alguém que entendeu que ele é filho de Deus, e um filho de Deus, ele se move independente de suprir uma necessidade ou de contemplar um interesse. Ele se move porque ele é dessa forma. Ou se vai ser eficaz ou não o que ele fez por você. Se você foi grato ou não. Se aparecer outro jovem, ele vai fazer porque... Então ele o que ele é, né? Ele não sai, isso não tira a intencionalidade. Ele não sai simplesmente pra comer esfirra. Sim. Ele sai pra cumprir o propósito e tem uma intenção atrás disso. Isso é uma coisa que eu acho extraordinária, que modifica a maneira que a gente se move na Terra enquanto filho de Deus. Porque, veja bem, sei lá, a gente sai pra evangelizar alguém que tá na rua usando crack, ou uma prostituta, pra que ela deixe de ser prostituta e venha pra igreja? Ou a nossa irmã tá lá, esqueceu que é irmã, e a gente vai evangelizar a irmã pra que a irmã lembre que ela é irmã. Uhum. Porque senão você percebe que a gente só troca moeda. Sim. Em vez de dar dinheiro, a gente tá dando pra ela uma bênção. Porque ela não é alguma coisa e ela passa a ser se ela aceitar a minha pregação pra ela. Não, ela já é alguma coisa. Uhum. Ela já é. E por que eu vou lá? É porque a gente é assim. Uhum. Não é porque é importante ou porque é necessário. É porque a gente é assim, a gente é filho de Deus. E a gente vai. Não pra suprir uma necessidade, nem pra contemplar um interesse. É porque a gente é assim. Então você vê alguém como o Sandro se movendo, não é porque é importante, porque é necessário. Ele é assim. E o fato dele ser assim, eu acho que foi o que te chamou a atenção. Ele saiu lá, igual você falou do seu avô. O modo como ele tem a recepção ali com seu pai, isso muda tudo. O que converte o seu pai é porque ele é assim. É a recepção do seu avô. É o que aconteceu com você. Isso é o que choca, né? E você não percebeu. A sua acolhida me acolheu. Mas o que eu fiz? Do jovem, eu tô dentro do meu propósito. Sim. Exato. Interessante isso. Não, e o bacana dessa história do Habib's é que talvez se o Sandro não tivesse se preocupado com o Daniel, com a forma como ele estava vivendo, a gente não estaria casado hoje, muito provavelmente. Porque foi a partir daquela conversa que o Dani tomou uma atitude de mudança de vida. Muito bom. E que talvez daí... ele estaria de branco, mas não do batismo, né? Deus sabe todas as coisas. Sabe todas as coisas, você pensar em tudo que você poderia ter se tornado, nossa... É misericórdia demais, né? É muita misericórdia, porque é muito interessante isso, que o carisma da comunidade, ele é muito simples, é a santificação dentro da sua casa, né? É você enxergar a sua casa como uma terra de missão. Certo.
Como... Não é o cantinho do sofá pra você chegar em casa e ficar só descansando, né? Exato. Ali é a sua terra de missão, de arregaçar as mangas. Então, Perfeito. Você é missionário? Sou. Aonde? Dentro da minha casa. Dentro das 4 paredes do meu lar. Onde não tem nenhuma câmera, onde não tem nada. Sem aplauso. Sem aplauso. É dentro da minha casa, no dia a dia, que eu vou buscar minha santidade. E quem ama a sua família, que é o maior bem para ela, não existe bem maior do que o céu para sua família. Então isso era muito claro, e para mim foi muito claro também, que eu precisava lutar, né, pela minha família e lutar pela futura família que eu viria a constituir, né? Então, quando eu começo a gostar da Bárbara, isso lá em 2011, a gente começou a se gostar. Aí a gente já começa a contar a história com um certo sorriso no rosto. Mudou o semblante. Um belo dia, assim, eu olhei pra ela e falei, nossa, ela não é tão mais nova do que eu. Editor, coloca uma música aí, já sabe, né? Que interessante. E a gente se olhou e eu falei, não, eu acho que eu gosto dela. E o que é mais engraçado, ela também foi muito ligeira. Por quê? Porque eu tava gostando de outra menina e eu fui pedir conselhos para ela. E o que ela me aconselhou? Não, essa menina não. Mas foi uma preocupação. Você acha que ele estava interessado em outra? Esse é ligeiro, mas ligeiro é você, rapaz. Não, mas o pior é que a preocupação dela foi genuína. Isso que é interessante. Eu não gostava dele, mas eu sabia que aquela menina era meio chave de cadeia, assim, que não ia levar ele pra Deus, ia mais arrancar ele da barca, assim. Sim. Então foi uma preocupação sincera. Arrancar da barca, ó, legal. Gostei. Então, ela teve essa preocupação. Falei, legal. Aí, no mesmo dia, eu fui me confessar com um padre. Aí eu falei, padre, eu tô gostando de uma menina. Ele falou, já sei de quem é. Eu falei, quem? Ele, da Bárbara. Eu falei, nossa, da Bárbara? Eu falei, não, era de outra menina. Aí eu fiquei com aquilo. Eu falei, nossa, Bárbara. Boa sugestão, padre. Boa sugestão. Não, maravilhosa sugestão. E aí descobri que eu gostava da Bárbara. E aí começa um processo, né? Por quê? Porque as coisas têm que ser vividas conforme a vontade de Deus. E é a vontade de Deus que os namorados, eles vivam de forma casta. Agora pensa, para um cara como eu, viciado em pornografia, que teve experiências anteriores... Bagunçado, total. E a Bárbara... Cara, a Bárbara é a Bárbara, entendeu? Assim, uma diferença de vida muito, muito grande. Muito grande. Então eu tive de penar muito. Eu tive aí longos anos pra me purificar, né? Purificar minimamente pra poder começar a namorar a Bárbara. Então foi um longo processo pra mim, né? E tanto que às vezes eu chegava a ter raiva do namoro. O namoro é maravilhoso, me entendam. O que eu quero dizer de ter raiva é porque às vezes eu queria tirar uma casquinha. E a Bárbara... Não dava condições. Cara, isso faz muita diferença. Isso faz muita diferença pro homem, principalmente, encontrar uma mulher que esteja decidida a firme, viver. Né? Desse jeito. Tem que ter essa decisão. O homem é muito fraco, né? Espero que todo homem tem que lutar, mas eu era muito fraco. O que há de animal no ser humano, no homem parece que... É o dobro, assim. Tá ressaltado ali, né? Ressaltado. O homem é muito animal, o homem. Vai 2 vezes na fila, né? Passa 2 vezes na fila do ser animal. Não, e a maioria das pessoas tem uma adolescência, uma infância... Sim. Com contato com pornografia, com masturbação. A definição de homem é essa, né? É se expor a esse tipo de realidade. Senão você tem sua masculinidade ali duvidosa. O ambiente colocar sempre de um modo muito, muito comum. Sim, muito comum. A coisa mais comum é você, na minha época, levar uma revista da Playboy na escola. Era uma coisa normal, na rodinha de amigos. Então, uma vivência... Pra mim, isso era... Nem sabia que existia. Outro mundo, né? Não, a Bárbara, ela nem sabia o que era pornografia, assim. Ela... Eu não fazia ideia. Eu lembro, a gente vai lembrar, na nossa época, a gente ficava ali com os amigos na rua, se passasse uma mulher e você não participasse que estavam mexendo com ela, olhando pra ela, você era viado. Então aí você ficava assim, não, eu tenho que olhar, eu tenho que mexer, senão vai, vamos pensar de mim. Você era conduzido meio que à força. Sim. A agir daquela forma. Olha pra que educação vai sendo levado, né? Não, e as crianças vão se corrompendo. Sim. Isso traz sequelas muito graves, principalmente na intenção de formar uma família, né? Exatamente.
não quer formar uma família, ela quer ter o prazer sexual dela saciado, muitas vezes. Então eu tive de penar bastante. Penei muito. A Bárbara me ajudou muito nisso, muito mesmo, né? E graças a Deus, foi pura misericórdia de Deus, né? A gente conseguiu viver bem o nosso namoro. A gente conseguiu casar, né? Depois de muito tempo. Então, 2011 a gente começa a se gostar. 2014 a gente entra ali em um discernimento em que eu precisava de muita mudança de vida. Em 2017 a gente começa a namorar. 2019 a gente fica noivo, 2021 a gente casa. Olha o percurso aí, ó. Foi um longo percurso. Foi muito... cortejo e tudo mais, né? Não, foi muito longo. A Bárbara falou assim, o cabra quer mesmo. Minha mãe fala, né, que pra pro homem conseguir conquistar a princesa, ele tem que derrotar todos os monstros que estão no caminho, atravessar as florestas, então tem que lutar, né? Não, e essa luta valeu muito a pena, por quê? Porque quando a gente casa, a gente já tem uma visão do que é ser família. A gente já entende, já tem a consciência de que o casamento é um meio que a gente encontrou para se santificar, né? A gente quer levar a nossa família para o céu. Eu lembro quando eu tinha uns 12 anos, meu pai contou uma história, né? Que em um certo vilarejo, então, eu tinha 12 anos. Em um certo vilarejo nunca tinha acontecido divórcio. Certo. Naquela época, nunca tinha acontecido divórcio. Então, e na minha realidade, era todos os amiguinhos da escola, né? Por que naquele vilarejo nunca tinha acontecido divórcio? Porque no dia do casamento, as alianças entravam num crucifixo. E o casal entendia que casar é estar unido à cruz de Cristo, né? Ajudar o outro a carregar a cruz, um ser suporte para o outro. E depois do casamento, o crucifixo ficava em cima da cama para que o casal rezasse juntos antes de dormir todos os dias. Lembrando que um tem que sofrer pelo outro, muito né? Bom. Olha que catequese, né? Aí, depois que meu pai contou essa história, eu falei, já sei, quando eu casar eu quero assim também. E quando Teve? Teve. Que legal. Teve a cruz entrando. E no nosso noivado, a gente decidiu, tem uma frase de São José Maria Escrivá, rogai por nós. Está ali? Tem uma frase que é: na alegria nenhum dia sem a cruz. E aí quando eu a peço em casamento, nenhum dia sem a cruz. em Laetitia. No Laetitia Cruz. E aí quando eu a peço em casamento, a gente faz uma via crucis, né? A gente estava no santuário de Santa Teresa de Los Andes. E aí você vai subindo assim uma montanha. Aí na estação, né, em uma das estações a gente decidiu, olha, esse é o lema do nosso noivado e do nosso casamento. Na alegria nenhum dia sem a cruz. Porque o verdadeiro amor, né, a gente vai encontrar só através da cruz. E o momento de maior, isso a gente até ouviu recentemente, por ocasião do fórum, né? Qual foi o maior momento de alegria de Cristo? Foi também o momento de maior dor, que foi justamente na cruz, né? O momento da redenção é um momento de maior alegria, porque ali Cristo ele alcança a salvação para todos os homens, ali há a redenção de Cristo. E a mesma coisa no matrimônio, né? Um matrimônio que não há sacrifícios, que não há entrega de um pelo outro, né? De um dando a sua vida pelo outro, é um matrimônio que ele vai estar fadado ao fracasso. As pessoas não entenderam qual é o papel de cada um ali, que é justamente você dar a vida um pelo outro. E isso foi muito importante pra gente, principalmente na vinda do nosso segundo filho, né? Que a gente passou um momento muito difícil, que ela quase morreu, né? E a gente vê que são esses momentos de cruzes que justamente fazem o amor crescer do casal. Principalmente um casal que sabe, né? Que precisa se unir a Deus, entende que é preciso ter fé. Então, se você tem tudo isso, quando vem um momento de sofrimento, você acolhe aquele sofrimento, porque aquilo é vontade de Deus para sua vida, o amor do casal cresce. Não tem como. É que nem dois soldados dentro de uma trincheira. Vocês já devem ter visto isso em filmes, né? Estão lutando ali na guerra, quando um daqueles soldados morre, o outro fica muito triste porque já considerava ele como um irmão. Ele criou um amor por aquele
com aquele amigo de fronte que é uma coisa inexplicável. A mesma coisa um casal que sofre junto, que passa por essas cruzes juntos, o amor deles cresce, né? O amor deles tende a aumentar. E é uma coisa interessante porque eu não imaginava que era possível isso. Quando eu casei, eu falei, não, cara, isso aqui é a maior alegria de todas. Mas hoje eu posso falar que eu amo mais a minha esposa do que eu amei ela no momento do meu matrimônio ali. Por quê? Porque é isso. O casamento, ele é cruz, né? A dor ratifica o vínculo, né? E Sim. todo mundo escuta isso, né? Mas é interessante você escutar alguém que passou por uma realidade, então, aí. Vocês falam que foi difícil pra vocês, mas... Eu vi um cara falando, ele usou o exemplo também das trincheiras, ele falando assim, a gente não conseguir... É um absurdo a gente hoje, nas relações cristãs, não conseguir vínculos dessa forma na comunidade cristã. Uhum. Por exemplo, assim, ele falava, quando um soldado morria, ele ficava tranquilo, porque ele tava morrendo do lado do companheiro dele, ele pensava assim, alguém vai cuidar da minha família. Ele tinha segurança, que a família dele não seria violada e teria alguém pra cuidar da família dele. Daí ele falou assim, hoje, olha só que interessante, ele falou assim, hoje a gente confia mais no Bradesco como seguro de vida pra nossa casa do que os nossos irmãos na fé. Uhum. É bacana você falar isso sobre a comunidade, né? Que quando minhas amigas souberam, assim, né? Os nossos amigos da comunidade souberam que eu ia ser internada, já com 30 e poucas semanas, assim, porque meu caso estava realmente muito grave, que eu poderia ter uma hemorragia a qualquer hora, que eu poderia morrer. Na mesma hora que o pessoal descobriu essa história, já sabiam que eu tava de repouso, que meu caso era complicado, mas quando a gente descobriu que era muito complicado, eles começaram a rezar, se organizaram. Pra cada meia hora tinha alguém rezando. Fizeram uma vigília. 24 horas, mas isso durante todo o tempo que eu estava internada no hospital. Eu fiquei um mês no hospital. Que de fato aconteceu assim. É porque minha esposa pediu, falou pra ela falar. Eu acho que é interessante para as pessoas saberem, porque é um testemunho, né? Sim, foi assim, a gente descobriu a gravidez do Pedro porque eu tava tendo muitos sangramentos, mais que uma vez por mês, né? Achei estranho, né? Sangrei mais que uma vez no mês e o José já tinha 9 meses. Que é o mais velho. Aí falei com a minha médica, tal, vai fazer um ultrassom. No ultrassom, começando conversando assim, eu falo pra ultrassonografista, porque o mais velho já tá com 9 meses, eu já queria ter outro, mas que pena, né? Tô sangrando, tal, não sei o quê. Aí ela começa o ultrassom, tá lá. Nossa, eu já estava grávida de 2 meses. Meu Deus. Só que eu tinha um tumor no útero, um tumor 2 vezes maior que o saco gestacional. Um hematoma. O tumor foi antes. Desculpa. Um hematoma 3 vezes maior que o saco gestacional. Então eu tive que correr às pressas pro hospital, né? Ver o que estava acontecendo e tal, não sei o quê. E aí eu tive que ficar de repouso. E nisso, assim, eu não podia mais carregar o José no colo. Eu não podia mais. Não, quando a gente chega no hospital, ele descobre esse hematoma. E é um mix de você tá muito feliz porque você tem um filho, né? Mas também é um mix assim, puxa, a médica ligou no mesmo dia dizendo, olha, legal, né? Que alegria vocês terem mais um filho, mas a chance dele sobreviver é muito pequena. Meu Deus do céu. Uma pancada só. Não, assim, Sim. Os médicos que a gente ia passando, eles encaravam a gente já com aquela cara de velório, Entendi. assim, sabe? Olha, vai acontecer um aborto espontâneo a qualquer momento. Então a gente é muito doido isso, né? Você cria esperanças, tende a ter esperanças, mas também fica aquela coisa humana, né? Puxa, a qualquer momento ele pode morrer. Então é um mix, né? De emoções ali. Sim. E aí eu tive que ficar de repouso durante esse tempo do hematoma. E eu tive que parar de dar mamar abruptamente, eu tive que parar de carregar meu filho no colo. Então eu precisei de ajuda, né? Como é que eu ia cuidar do meu filho se eu não podia carregá-lo no colo? Uhum. E nesse momento eu fui carregada pelo pessoal da comunidade, né? Muitas vezes meus pais ajudaram muito, meus irmãos me ajudaram muito, mas também teve dia que eu precisava de uma ajuda e foi uma amiga da comunidade da minha casa me ajudar a cuidar do meu filho. A colocar o meu filho no cadeirão, a pegar ele, subir a escada, tal, não sei o quê. Então, assim, a gente foi muito carregado, muito ajudado durante esse tempo. A gente vê a realidade da vida fraterna acontecendo, sabe? As pessoas rezando por você, os irmãos de comunidade ajudando a minha família da forma que eles conseguiam.
E você se sente também, às vezes, muito indigno, assim, né? Você fala, nossa, tantas pessoas rezando, né, pela gente, rezando pela Bárbara, rezando pelo Pedro. E a gente também precisa rezar, né? A gente precisa, né, se colocar em movimento também. Mas é uma coisa que é impressionante, você sentir esse amor da comunidade. Né? É uma coisa que não dá nem para descrever. E é uma realidade que você até, às vezes, ouve falar em teoria, mas na prática você só conseguiu experimentar por conta da adversidade na vida de vocês, né? A dor, novamente, dando a nós possibilidade de experimentar um amor fraterno que talvez de outra forma vocês não conheceriam. Eu acho que eu conhecia, assim, esse amor fraterno. Tem uma intensidade maior. Por conta da circunstância, né? Porque ele tá provado, ele existe, né? Mas como é que experimentar de forma tão concreta, né? Eu sei que tem, mas eu não usei ainda. Não usei ainda, né? Da forma tão... Até onde vai o estoque dessa fraternidade, né? São experiências que vai nos proporcionando a gente experimentar e saber que a gente pode contar com esse tipo de amor, né? Entre os irmãos. É aquela coisa, se a gente morrer, a gente sabe que vão cuidar bem dos nossos filhos. Pois que nem comentou aqui. Sim. Continua. Então, aí eu precisava... a gestação precisava chegar até a 16ª semana para sair, assim, da área de risco da cara de velório dos médicos, né? Eu tava fazendo ultrassom toda semana para acompanhar a evolução do hematoma. Os médicos se assustavam bastante com o tamanho do hematoma. Quando chegou a 16ª semana, o médico fala, olha, não tô encontrando mais hematoma. Tô de alta! Aí ele, não, porque eu não tô dizendo isso, porque a sua placenta tá prévia a centro total. Então a placenta tava se alojou em um lugar que ela não poderia ficar, ela tava embaixo, tapando a passagem do nascimento do bebê, né? Então eu tive que continuar de repouso durante toda a gestação. E esse problema foi aumentando, né? A placenta, ela foi comendo, assim, ultrapassando a parede do útero, foi chegando perto da bexiga. E aí, por isso que eu tive... que nem um alien. Era um alien, a placenta dela. A placenta foi crescendo, foi furando... Foi criando raízes. E essas raízes furaram o útero. E aí chegaram na bexiga dela. Estavam chegando perto da bexiga, né? No ultrassom parecia que... E não tinha um diagnóstico ainda preciso do que se tratava? Não, graças a Deus eu tive, assim... médicas muito competentes e muito cuidadosas. Então, a doutora Priscila Rodrigues Barbosa, que foi a minha ultrassonografista, ela teve, assim, um cuidado excepcional. Então, ela me mandava mensagem, perguntava como eu tava, falava com a minha médica, mandava o laudo direto pra minha médica. Né? Sabe aquela médica que cuida da alma, sabe? Ela mesma que agendou a minha ressonância pra ver como tava. Escolheu uma médica boa pra fazer a ressonância. Então, teve esse... cuidado, muito humana. E aí, então, eu já fui diagnosticada com a placenta acreta, placenta pericreta já. Então, a equipe médica se preparou para isso. Eu fui internada antes para que não acontecesse... Porque qualquer coisinha poderia começar um sangramento, uma hemorragia e eu morreria rapidamente e o Pedro também, consequentemente. Então, eu fui internada para que, se qualquer coisa acontecesse, já daria para fazer o parto, a intervenção cirúrgica, tudo. Então no dia do parto tinha muita gente. Então foi uma jornada até o dia do parto? Foi. Esse cuidado todo aí. Você falou, dava 10 semanas? Você não tinha nem 10 semanas ainda, você falou, né? Da 16ª, aí eu fui internada na 30ª... Eu não lembro agora. 31ª, por aí. Meu Deus do céu. Que jornada, hein? Foi uma jornada e foi uma jornada de fé também, né? Uma música que marcou muito esse momento. Que música, amor? Da Tempestade, né? Da Tempestade Acabada. Eu não vou cantar aqui, não. Do Frei Gilson? Do Frei Gilson. Canta pra gente, muito a respeito do quadro aí, né? Que vocês falaram, tem muito tempo que acompanhou na história, então interessante. Foi. Sim. Foi uma passagem O bebê já seria Pedro e a gente passou o barquinho balançando. E tinha aquela... A gente sempre imaginou que nós fôssemos ter muitos filhos, né? É um desejo nosso, um desejo natural de quem constitui família e sabe qual é a missão da família, é ser aberto à vida. E a gente continua sendo. Mas, né, corria muito... Existia esse risco da Bárbara não ter mais filhos. E foi o que aconteceu. Porque com
placenta percreta, é muito difícil você salvar o útero. É impossível, É né? impossível. O alien sai, ele come a parede do útero, então não tem mais útero ali. Então ela teve de fazer esterectomia. E nesse procedimento... a placenta não sairia sem levar o útero junto, que já tava... tava grudada, era uma coisa só. Complexo. E aí, a Bárbara, na mesa de cirurgia, ela sangra muito, tem muito sangramento. E fica aquele clima sério, eu acompanhei toda a cirurgia, né? Fica aquele clima sério, eu falei, nossa, será que agora eu vou ficar viúva e tudo mais? Um paralelo, né? E assim, e os nossos amigos de comunidade rezando por nós, colocando os amigos deles pra rezar por nós. Grande então, assim, comoção. depois que a gente sai do hospital, é assim, gente que a gente não conhece, falando, nossa, rezei muito por você e tal, não sei o quê. Que da hora, né? Como foi a força da oração comunitária, que né? da hora. E foi isso que sustentou a gente ali também. E graças a Deus deu tudo certo, né? No fim das contas, a Bárbara sobreviveu. E o Pedro também ficou muito bem, né? Apesar dele ter nascido prematuro, nasceu super saudável. E a gente viu que depois desse momento a gente teve um crescimento muito grande, porque a gente viveu ali aquele sofrimento juntos, né? E a gente sabia que Deus estava fazendo aquilo por um bem maior. Deu sentido, né? Tudo. Exatamente, foi o sentido de tudo. A gente, né, teve ali o terço das lágrimas que a gente rezava, a gente rezava o terço. A gente viveu quase um retiro no hospital, né? A gente via muita série também. O Pedro tá com quanto tempo? 10 meses. 10 meses, o Pedro. Então foi um momento muito, muito bom pra gente, né? Mas mais do que a gente rezava, as pessoas rezavam por nós. Muito mais do que a gente rezava pela gente. Isso é demais, né? Sim. Isso é incrível. A gente teve um amigo que ficou em coma por conta da malária. Eu não sei se chegou pra vocês, mas assim, a gente viu também o Brasil inteiro, tudo quanto é lugar, destinando a oração pra ele. Ele saiu do coma, acho que foi 25 dias em coma. Ele saiu assustado, um monte de gente desconhecida falando com ele. Parecia que tinha acordado, né? Porque ele falou, pela consequência do que tava, muita gente falou assim, não, isso aí já não tem mais jeito. A gente falava assim, ele comentando, um monte de influência católica falando e ele assim, não tem sequela, você olha, ele tá ótimo. A força da oração, né? Ele falou, eu tava quase chegando lá, ele fala brincando, eu tava quase chegando lá, vocês me tiraram do céu. Boa. Pô, uma coisa que eu queria comentar... Deixa eu só perguntar, antes de... Vamos mudar o tema? Vamos mudar o assunto? Eu só queria perguntar do Pedro ainda. Foi sugerido pra vocês interromper a gravidez? Não, graças a Deus, isso não. A minha médica também era muito fofa, assim, ela é tinha contra consciência aborto, também nesse sentido. Legal, né? Demais, providência demais. Doutora Cuidado de Deus, Nara né, Silvestre. Como é o nome? Nara Silvestre. Eu conheço. Conhece? A doutora Nara? Que legal! Conheço. Ela foi a médica que, né, salvou a vida da Bárbara também, junto da equipe lá do hospital. Dr. Makoto, a equipe do Santa Joana. Foi uma equipe brava. Dr. Renato, que era pai, é pai. Não divulga isso não. Tá bom, não divulga. Deixa em off. Deixa em off. Tá certo. Então, ele é pai. É pai, ele é pai. Muito bom. Mas nossa, mas que história, hein? Não, são histórias que mudam, né? São momentos que mudam a vida da gente, né? Esses grandes momentos, essas experiências de quase morte, são coisas que... vocês falando assim, daquela mentalidade, né? De aberto à vida. E, de fato, aberto à vida é isso. Ou você ter ou ter 15. Sim. A visão de aberto à vida é o que o Senhor quiser mandar. Eu fui ensinada, né, a consagrar o útero. Então, nas mãos de Deus. Então, quando a gente casou, a gente escolheu um destino de lua de mel que a gente pudesse encontrar Jesus durante os dias, né? Então, logo na nossa primeira missa de casados, pós-casamento, né? Eu já consagrei o meu útero. Eu pedi para o Senhor assim, olha, eu quero só filho que possa voltar pro céu, que possa ir pro céu, né? Então não põe uma vida aqui que vá para baixo, põe só a vida aqui que vá para cima. Olha que oração. Então, acho que Deus deu o seu recado, né? A gente fez um combinado, ele cumpriu. Então, são dois. E a gente se coloca em conformidade à vontade de Deus, né?
Nossa vontade tem de estar ali unida aos propósitos dele. Vamos ver o que Deus está preparando pra gente. Aumenta-se o desafio, ali. né? Ser aberto à vida, dependendo da circunstância. Uhum. Né? A nossa família conhece também uma mulher que ela se converteu depois de ter feito, se eu não me engano, 6 ou 7 tentativas de FIV, né? Uhum. E ela depois se converteu, daí começou a ganhar consciência a respeito da doutrina da igreja. E ela fala assim, e o maior desafio pra mim é ser aberta à vida nessa condição, porque ainda eu continuo sendo aberta à vida mesmo não podendo ter filhos biológicos, né? Uhum. E é isso, ser aberto à vida é estar em conformidade à vontade de Deus, né? Então é você naturalmente, você tem disposição, se você pode ter filhos, então tenha filhos, né? Se você não pode ter filhos, tá bom, né? Cumpra a vontade de Deus, continue sendo aberto à vida. Eu até brinco, né, que existe um caso lá de Nossa Senhora do Pilar, do homem que teve a perna amputada. Ele ia lá na igreja de Nossa Senhora do Pilar, pegava o óleo, ungia o cotoco dele, e um belo dia ele acordou e estava com a perna inteira. Isso é relatado, documentado, século XVII. Eu brinco com a Bárbara, né? Pô, vamos continuar sendo aberto à vida. Vai que Deus, por um milagre, coloca ali um útero, né? Sem a gente saber. E... O milagre pra Deus é tão normal, né? Exatamente. É milagre pra nós, pra Deus é só mais um dia comum. É só cotidiano. É só cotidiano. Exatamente. Então é isso. Então é namorar continuando, né? Tendo em vista que pode acontecer um milagre, né? Não, isso é demais, cara. Isso é demais. Sim. Então, gente... é estranho falar assim, nunca mais terei filhos, sabe? Não dá pra saber o dia de amanhã. Exato. Não dá pra saber. No começo eu falava isso. Agora acabou. Mas depois que eu lembrei dessa história, falei, não, pera lá. É o Deus do impossível. Então... Não, assim, é porque a gente tem uma fé meio pagão, na verdade, né? Porque a gente lê os relatos bíblicos e o mesmo Deus que fez, ele faz e fará, continua fazendo. Só que a gente tem uma tendência a se conformar com aquele que tá no limite da realidade humana. Sim. Eu acredito em Deus, mas agora, né, aconteceu isso, né? Mas eu creio em Deus. Exatamente. Aí você dá uma moral pro ateu, né? Que tudo tem que ser comprovado cientificamente. Você meio que adere a um pensamento dele também. Você fala assim, não, só pode sem nem perceber, né? Fora disso, daqui não... Não, que eu não tenho fé em Deus, hein? Mas, né, aconteceu isso. Aí a pessoa se conforma com a situação como se Deus não pudesse agir, né? Sim. Não, muito demais. Bom. Gostei. Uma coisa que eu queria comentar, até mudando um pouco de assunto, que é uma coisa importante, que é a forma com que a comunidade hoje ela realiza suas missões, né? Então a comunidade ela tem esse carisma voltado à família, à santificação da casa, e o principal meio de missão da comunidade são as domos. E a domos, né, ela acontece na casa de várias famílias, de pessoas que participam da comunidade e também em diversas paróquias. Era isso que eu ia falar. Em diversas paróquias também acontecem as domos. E por que o nome domos? Ele é um nome inspirado, né, em um documento da igreja, né, que vai falar sobre Domus Ecclesiae, a igreja doméstica, e dá ali o exemplo justamente da igreja que se reunia na casa de Áquila e Priscila. Então São Paulo saúda a igreja que se reunia na casa deles. Então, inspirados nisso, né? Antigamente o nome era Célula desses encontros. E aí a gente teve a mudança porque esse nome é muito ligado ali ao protestantismo. Então, a gente passou a chamar de domos, né, esses encontros nas casas. E as domos, elas têm esse intuito de fomentar o carisma da comunidade, de instruir as pessoas na fé. Então, são vários temas desenvolvidos com esse intuito, né? Do crescimento na fé, o crescimento do carisma, né? Você ir percebendo e assimilando que a sua casa é terra de missão. E o que é mais bonito nas domos é que elas acontecem simultaneamente, né? Tanto a domos familiar, a domos de casal, quanto a domos infantil. Então isso era um desejo, né, do fundador, que pais e filhos sempre estivessem juntos. Então essa missão da comunidade, que são as domos, você tem ali pais e filhos juntos. Então os temas que são às vezes dados para os pais também são
Adaptado, obviamente. Adaptado, né? Exatamente para os filhos, para as crianças. E uma outra missão são as domos jovens, que aí acontecem de forma separada. Então, quando a criança, né, tá ali nos seus 12, 13 anos, ela já é convidada... Quando a criança vira um problema. Quando a criança começa a dar dor de cabeça para os pais, ela é convidada, então, a frequentar as domos jovens, que aí normalmente acontecem aos sábados. Então, você vai falar? Depois eu falo. Tá, então a gente tem essa primeira grande missão, que são as domos, que acontecem quinzenalmente, né? Domos de casais, infantis e também as domos jovem. Não, e é muito gostoso, né? Porque quando eu era criança, eu tinha a minha domos infantil, né? E, sei lá, a gente partilhava sobre o tema Mesa da Família. E aí a gente saía desse encontro com um propósito, nós crianças. Então, a gente tinha que preparar uma mesa especial para nossa família, colocar, sei lá, acho que era uma passagem bíblica, uma frase em cada prato, qualquer coisa assim. Era um propósito prático mesmo, né? Algo que a gente tivesse que fazer. E passar a comer na mesa, em família, sem comer cada um num quarto. Então, era muito legal essa vivência enquanto criança. Depois eu vivi a domos enquanto jovem e agora como casada. Então, passou por toda etapa, legal. Só não fui da Domus Baby, mas... A Bárbara tem, então, experiência de domos. Completa. Pode falar pros seus pais, né? Da infantil, vocês nunca participaram? Pode. Ela passou por todas as frentes, assim. Por exemplo, PhD em domos. PhD, da infantil até a familiar, passou por tudo. E esse tema que ela falou, por exemplo, da mesa familiar, dando um exemplo, Pô, a mesa é um lugar muito importante para as famílias, né? Você tem a reunião ali da família e você tem principalmente uma coisa que hoje em dia as pessoas não têm mais, que é o olho no olho. É o casal, por exemplo, o homem e a mulher se olharem, trocarem olhares. Sem celular, sem problema, sem discussão. Sem telas, né? E você vê também que quem trouxe isso, acho que foi o Tiba, né? Ele comentou até no fórum. Não sei se foi o Tiba ou o Brodbeck, que o desenvolvimento cognitivo da criança, ele é muito maior quando ela vivencia a mesa com a família. Ela é maior do que crianças que liam muito, e ele pega um estudo lá, né? Então, crianças que liam muito, crianças que eram versadas em música, as crianças que tinham a vivência na mesa, elas tinham um desenvolvimento cognitivo maior. Né? Então, você vê a importância de estarem reunidos, né, em torno da mesa, da família se reunir em torno da mesa. Então esse é um dos temas, claro, tem muito mais, né, no tema, mas esse é interessante mesmo. Eu falo assim, até acho que mais na nossa fase ali, talvez o local onde mais se reunia a família era dependendo da televisão. Que perde totalmente esse contato do olho a olho. Sim. E na hora da refeição, que de fato é o que vocês estão falando aí, todo mundo já tá... Sabe, né? Que de fato o prato na mão ali. E o olho pra TV, né? Sim. Ou na hora de comer, cada um vai pra um lado, e na hora de assistir vai todo mundo e fica só prestando atenção numa bobagem que tá ali, né? Não tem essa vivência. Então é interessante vocês trazerem. A sensibilidade das relações, né? Eu acho que também o tanto que fica marcado, né? Esse testemunho dentro de casa, porque os seus filhos, testemunho que ele tem de relação, por exemplo, com seu pai. Você falou que seu pai não lidava muito bem com o pai dele. Isso vai virando uma referência também pra família que você quer formar. Querendo ou não, tá sendo incutido ali, você vê as brigas que entre seus pais, você vê a conversão, e os seus filhos não vão ter isso. Vão ter um casal ali harmonioso, tanto que eles já estão sendo preparados, né? Eu lembrei do testemunho dos meus pais, que um casal que era próximo deles, uma vez eles decidiram se separar. Mas antes de se separar, falaram que queriam ir pedir conselhos pros meus pais. E assim, de tempo em tempo, não sei se você vai lembrar disso. Era criança, daí eles iam de tempo em tempo ia lá em casa pra conversar com eles. Era como se fosse o dia do encontro. Daí eles davam pra tentar mostrar que tinha outro caminho. E isso ficou muito marcado na minha cabeça. Eu falei assim, poxa, eles foram referência. De algum modo, eles eram um casal que eram referência pra eles e deviam pedir conselhos porque ele tava passando por uma situação difícil. Então essa relação mesmo de formar o caráter da criança, quão é importante dentro de casa, né? Porque senão forma lá fora. E a gente sabe que o que forma lá fora é trágico. É um fenômeno que a gente tem hoje também, que as crianças não sentem mais saudade de casa. Olha só. Uma coisa que você não escuta mais falar, saudade da casa da mãe,
saudade da casa do meu pai. Não, às vezes o jovem tá crescendo ali, não, eu quero logo sair de casa. Né? Verdade. Quero fugir, quer ter fuga, porque a casa não se tornou um ambiente que existe amor. O que eu já escutei também é, por exemplo, uma menina falar que se juntou logo com um cara pra sair de casa. Não, tem vários casos. Sim. Mas pra se livrar ali daquele Vai evangelizar jovem pra você ver. Por isso que a gente fala bastante, principalmente pros jovens, né? Jovem, volta pra sua casa pra ser santo e a partir da sua casa e de renovar a igreja. Então essa é a moção, né? Assim, de voltar pra casa, santificar o seu lar. E aí do seu lar luminoso vai iluminar as outras partes. A gente tem vários testemunhos de jovens que converteram a sua família, né? Tem testemunho de jovem que lavando a louça, né, promoveu a conversão dentro da casa dele. Então você vê que são coisas que são simples, mas Deus ele vai e age. Então as domos elas têm esse papel muito importante na formação das famílias e jovens da comunidade. E além das domos, nós temos também vigílias? As vigílias. Temos a vigília todo primeiro sábado do mês, em devoção ao pedido que Nossa Senhora fez em Fátima, né? Do Imaculado Coração de Maria. Então, tem a Santa Missa, tem o Santo Terço, tem a adoração, a meditação. Então, a vigília, propriamente, a gente chama de vigília, é uma adoração, né? É propriamente a oração comunitária. Então, a gente reza pelas crianças, rezamos pelos sofridos, rezamos pelos que vêm pela primeira vez, rezamos pelos jovens. Qual a periodicidade da vigília? Todo primeiro sábado do mês. Todo primeiro sábado, isso mês. Todo primeiro sábado do mês. Todo primeiro sábado do mês. E tem várias igrejas. Isso é aberto ao público ou para os membros? Aberto ao público. Entendi. E é aquilo, é aberto ao público e ao público da paróquia. Então a comunidade ela tá ali também para servir a serviço da igreja. A serviço da igreja. Aí acontece em várias paróquias. Entendi. Na Catedral de Santo Amaro acontece. Catedral de Santo Amaro, a Santa Generosa, que você conhece, também acontece lá, a vigília. Tem no Rio de Janeiro, Anápolis. Tem no Grajaú. Entendi. Tá espalhada aí, então. Tá espalhada. Tem vários lugares a vigília. E é um momento de fé mesmo ali da comunidade e que você tem a oportunidade de ver também as crianças rezando, né, tendo contato ali com Cristo, né, no ostensório. E você vai percebendo que as crianças, conforme elas vão crescendo, elas vão assimilando. Eu vejo o meu filho José hoje. Meu filho José hoje, ele já entende, né, claro, dadas as limitações dele, mas ele já sabe que ali na hóstia está o corpo de Cristo. É até interessante que eu filmei e foi até natural dele. Ele ganhou um kit missa, né? E ele, nesse kit missa, ele... Ganhou da loja Amarelinha para o Céu. Amarelinha para o Céu, a loja. Esse kit missa é maravilhoso. E ele fez uma coisa que eu não imaginava. Ele pegou a hóstia do kit missa, levantou assim e falou, o corpo de Cristo. Eu falei, olha só. A gente acha que criança não presta atenção na missa. Afonso celebra a missa toda, né? Meu filho celebra a missa toda. Então, é uma coisa assim que é impressionante. As crianças prestam atenção, elas escutam. E aí, depois de um tempo, ele começou a rezar o final da missa ali do padre. Ele imitava o padre, tudo que o padre falava no final da missa. Né? O Senhor esteja convosco. Minha Senhora. E cantava. É, assim, muito engraçado. Você vê, né? Uma criança, você fala assim... A maioria, você vê, leva a criança, ela fica lá, perguntar uma coisinha pra criança, ela não vai saber de nada. Fala assim, a criança não entende o quê, né? Ela guarda. Eu lembro que o Afonso ele fez sem ter, assim, a gente não esperava. Ele olhou no puff e fez a simulação da elevação da hóstia com 1 ano e 8 meses. Olha só. Ele fez, a gente olhou assim, achou estranho, tá vendo que ele celebra na missa. Aí a gente viu, então, beleza, agora sim a gente vai alimentar. Mas assim, foi só de ir. Sim, assim, é a vivência da fé. É o testemunho de fé. Né? E até é muito engraçado isso, que o José, quando ele vai no kit missa dar comunhão pra gente, a gente tem o costume de comungar de joelhos.
Aí um dia eu não ajoelhei. Eu fui lá, ele, papai, de joelho. Eu falei, nossa, filho. Nossa, que rigoroso você, né? Que Red Tredson. Mas foi muito engraçado. Então, assim, a criança, ela vai aprendendo, ela vai tendo essa vivência da fé. E na vigília você vê isso também. Você vê crianças que vão crescendo e vão entendendo Muito bom. que ali é um momento de oração. Então, além das vigílias, um outro... Você ia comentar? Ia comentar. Comenta. Que o Papa Bento, né, ensinou que os 2 pilares de uma comunidade, né, de uma associação de fé, é a oração comunitária e a vida fraterna. Uhum. Então, a vigília é propriamente a oração comunitária, né? Um rezando pelo outro. Não é o momento que eu vou rezar só por mim, né? Uhum. E então, da vida fraterna, nós temos também, no 3º sábado do mês, o momento da festa da família, que é a confraternização. Então, todo 3º sábado do mês, a gente se reúne em um sítio. Agora são vários, né? Porque a comunidade se expandiu. Que a gente começa com a Santa Missa, às 9 da manhã, normalmente esse horário, e termina com o Santo Terço. Lá para umas Tem confissão. 17h30, 18 horas. Legal. Tem confissão, tem o churrasquinho que a gente faz. Churrasco é católico. Católico. Tem Eu desconfio que vai ter no céu churrasco. Enfim, vai ser. Vai ser uma alegria. E aí tem também os jogos, né? Não é à toa que eu ofereci um sacrifício que A carne já tava subindo já antes, né? Imaginar. o cheirão da carne. Boa. Então tem os momentos de jogos, né? Que as crianças jogam, futebol, os jovens, os adultos também. Vôlei. Que da hora. Então é um momento de vida fraterna mesmo, de convivência ali com as famílias da comunidade. E agora, como são vários, é muito interessante que a gente viveu essa experiência. A gente tem amigos que a gente já não vê mais tanto, porque a gente foi... estamos aqui na Diocese de Santo Amaro, eles estão na Diocese lá do Campo Limpo. Então a gente não se vê só em outros eventos. E isso é maravilhoso, né? Sim, Você conseguir perceber que o negócio tá... O que eu tô vivendo aqui, tem uma pessoa vivendo lá, não sei não onde, a mesma coisa. Quanto que a vontade do nosso coração que se expanda cada vez mais, né? Sim. Tem mais lugares no Brasil que o pessoal vivendo a mesma... E quando você encontra e o muito bacana, pessoas... assim, que na nossa confraternização lá de Santo Amaro, muitas vezes quem celebra a missa pra gente é um padre do Verbo encarnado. E ele faz Padre Jesus, né? E ele chama a gente assim, vocês têm que... Não podem ficar conformados aqui só em vocês, não. Sim, vocês porque tem uma tendência, né? Tem um apego às pessoas e tal. Sim. Missão é sempre né, espalhar. Você vê os apóstolos ali, né? Cada um vai pra um lugar. Mas a nossa tendência é as pessoas que a gente tem mais afinidade. Tá? É meio que se fechar numa bolha, né? De amigos ali, uma redoma. Mas isso é muito interessante, porque o apostolado da comunidade, ele também é feito de eu brinco, uma forma orgânica, no sentido do 1 a 1, né? Um chamando um amigo, que chama um vizinho. E você não tem, às vezes, aquele boom, assim, de ter centenas de milhares de pessoas que aparecem. Não, mas pouco a pouco as famílias vão sendo... É o trabalho de formiguinha. É o trabalho de formiguinha. E eu tava pensando assim, ó. Obviamente, como a comunidade vai crescendo, os nossos vínculos sociais vão sendo de pessoas da comunidade. Só que assim, vocês também têm contato com pessoas que não são da fé. Sim. E acaba que se torna sempre um campo de missão. Você quer pescar, né? Sim. Não, com certeza. Quem não você quer que passe a fazer parte. Né? Com certeza. E é até interessante porque você tem uma vivência com as pessoas da comunidade. Quando você está no trabalho, nossa, é uma realidade muito diferente, né? E aí você tem, às vezes, de dar um testemunho ali, né? De ser firme na sua posição. Então, muitas pessoas no meu trabalho sabem que determinados assuntos eu não entro, né? Já deixei muito claro. Mas também tudo com muita leveza. É um desafio, né? É um desafio. Você trabalha fora ou não? Não, depois que eu virei mãe, eu virei apenas mãe. Eu era professora. O maior dos trabalhos ela tem hoje. Sim. Que é o cuidado da casa, dos filhos, do marido. E você consegue lidar bem com isso? Assim, não? Você diz com o convívio fora. Sim, Tendo que se posicionar. Consigo lidar bem. Tento lidar com leveza, né? Eu não sou uma pessoa que... Eu sou muito firme. Tá, os caras vão querer falar algum tipo de besteira. Pô, essa besteira, não, né? Não gosto.
ou quer mostrar algum vídeo de uma mulher, sempre tem isso. Sempre. Pô, cara, eu tenho a minha esposa, né? Eu valorizo muito a minha esposa. Então, é nessa, assim, é nesse... Pô, quando eu... Mas, de certo modo, também o povo já acaba conhecendo. Fala, não, ele não gosta disso. Eles já vão percebendo algumas coisas. Depois de um tempo, o pessoal já não perturba. Vai evitando, né? Vai evitando. Mas quando eu tive o Pedro, né? O José tava com 9 meses. E aí vem aquelas brincadeirinhas. Nossa, mas já outro filho... Aí eu olhei e falei, pô, você acha que eu tô de brincadeira? E eu entro em campo pra fazer gol. Aqui é jogador raiz, eu jogo descalço e tudo mais, vou lá pra fazer o gol, não tô pra brincadeira. Aí tem... Um jogo de cintura. Então assim, é todo aquele molejo para as pessoas irem entendendo a sua posição, aquilo que você acredita, né? Vão entendendo a sua fé. Mas eu lido tranquilamente com isso. Tem que lidar, né? Tem de ter contato com outras pessoas. E se Deus, né, quiser que eu seja sinal na vida dessas pessoas, isso já aconteceu. Isso que eu ia perguntar. Não, já aconteceu. Né? Já aconteceu. Pessoas que me conheceram e acabaram se convertendo. Teve até um colega da faculdade que, nossa, a gente teve um contato na faculdade, um contato intenso, tal, ele era protestante. Anos depois, ele me liga, fala, cara, vou me crismar agora, me converti. E você tá de brincadeira? Não, tô te falando isso pra te agradecer, não sei o que. Pô, agradecer pelo quê, né? Você vê, Deus vai usando, a gente nem imagina. Mas é isso, a gente é que nem policial é policial o tempo inteiro. Pô, a gente é católico também o tempo inteiro, sem férias, é o tempo inteiro vigiando. Então a gente tem as confraternizações da comunidade que acontecem, né, mensalmente. E a gente tem um outro evento também que é muito importante, que a gente diz que é a manifestação completa do carisma, que são os acampamentos. Os acampamentos, eles nascem desse desejo dos filhos, né, da Bárbara e dos irmãos dela, que, pô, não queriam ficar apartados ali dos pais sem fazer nada. E aí surgem os acampamentos, e quando eu entrei, os acampamentos eram de uma forma bem rústica, assim. Barraca. Teve uma vez que choveu, veio aquela enxurrada. Era com emoção, então, né? Não, era com muito escoteiro. Era raiz. Era um banheiro pra 60 pessoas. Era uma loucura. Hoje em dia tá mais Nutelinha, né? O acampamento, porque é alojamento. É uma baita estrutura onde a gente faz os acampamentos. Tem uma baita equipe de apoio. O camarim aumentou também muito. Então você tem vários personagens. Camarim, mas que é? Como assim, camarim? Eu tô imaginando alguém sendo maquiado. Então, porque no acampamento, nós fazemos jogos, né? Começou com jogos de evangelização. Então, primeiro, pecados e virtudes. Não sei se vocês já jogaram aquele jogo canibal que vai pintando... Vai pegando o rosa, o verde, o amarelo, e depois o canibal vai correndo pintando de preto. A gente transformou essa brincadeira em pecados e virtudes. Então vai buscando as virtudes, a verde, a vermelha, a amarela. Então, são as 4 virtudes cardeais, né? Que você procura. E aí foge do pecado. Aí vem o pecado todo de preto, assim, correndo e tal, com aquela máscara de monstro, com a roupa preta. E aí você tem os jogos épicos também, que são, por exemplo, Crônicas de Nárnia, que é um baita jogo que tem lá no acampamento. Você tem o Senhor dos Anéis. A Divina Comédia. Você tem a Divina Comédia. As crianças passam pelo inferno. O pessoal em casa tá... O pessoal em casa vai ter... Onde é que eu ponho meu filho nesse negócio aí? Não, é muito legal. O acampamento é uma experiência de fé muito grande, porque todos os dias começam com a Santa Missa no acampamento. Tem confissões. Tem a oração do Santo Terço. Tem o momento da tenda, que a gente chama, que é uma adoração que a gente faz dentro de uma tenda, e aí as equipes entram, né? Cada equipe vai sendo chamada e entra na tenda e tem ali o seu momento diante do Santíssimo. Então são momentos muito fortes, até me arrepio, assim, de lembrar. Muito legal. Quando eu tenho saudade de ser equipe, porque faz alguns anos que eu não sou das equipes. Mas... É que assim, né? Que equipes, né? São 4 equipes que disputam para ganhar o acampamento. Então, nas equipes tem as crianças de 7 a... não sei se 17 anos. De 7 a 17 e os monitores. Tem uma diferença boa. Sim, é grande.
E aí é aquela competição gostosa. E os pais, assim, quem faz a brincadeira são os pais e os jovens. Então, alguns jovens entram em equipe para ser os monitores. Outros vão pro apoio para ser personagem. Então tem aquele momento gostoso, né? Que de repente a criança tá correndo lá e encontra o pai vestido de Sr. Túmenos das Crônicas de Nárnia. Às vezes o pai nunca brincou com o filho e o filho, assim, encontra um pai vestido de personagem. Sabe, aquilo dá uma... Isso marca a vida da criança. Imagina o impacto na memória. Como é que vai ficar isso aí? Sim, marca muito. As inscrições pro acampamento acho que devem abrir em breve. No Instagram da comunidade avisa. Verdade. Lá no Instagram pro pessoal acompanhar. Acho que é @famílias.novas. Famílias.novas. Lá você vai conseguir acompanhar. Acontece uma vez por ano o acampamento. 2 vezes. 2 vezes. Em janeiro e em julho. Então tem acampamento de verão e acampamento de inverno. Tem aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Anápolis. Aí em São Paulo são 2 temporadas. São 2 temporadas. Rio de Janeiro e Anápolis, 1 temporada. E é uma experiência... Janeiro e julho. Janeiro e julho. E é uma experiência incrível. Quem puder participar, vale muito a pena. Porque é uma experiência de fé mesmo. Tenho certeza. De fé, de brincadeira. E muitas pessoas são muito tocadas durante o acampamento e... Às vezes decidem viver de forma mais séria a sua fé, muitos jovens também. Percebo que vocês têm uma relação afetiva mais forte com o acampamento do que qualquer outra atividade aí da comunidade. Senti, não é? É que o acampamento... coração. O acampamento é mágico mesmo. O acampamento é mágico. A Bárbara se devando. Não, o acampamento é mágico. Não tem, assim, nada igual o acampamento. É muito... Aí é a partir do 7. Mas assim, por exemplo, nós que vamos, nós temos um filho, nossos filhos não têm 7 anos, mas eles vão conosco, porque nós estamos lá. Então a família que vai a família inteira, não deixa mas o público-alvo é a criança e o jovem? Isso, a criança e o jovem. Entendi. O acampamento é para as crianças de 7 a 17, Entendi. né? Nós estamos a serviço, né? Isso. Legal. E é muito interessante que acaba que os pais que estão servindo, às vezes, são muito impactados também. Então, é uma coisa muito... É muito legal. É muito legal. Uma experiência muito completa mesmo de fé e de vivência do carisma da comunidade. E a gente fala assim até... Porque, assim, a Domus, às vezes, ela é muito parecida com outras realidades da igreja, né? Sempre tem encontros, sempre tem confraternizações, mas acampamentos, né? E acampamento Famílias Novas... muito autêntico. É muito autêntico, assim. Tem um carimbo ali, Famílias Novas. Tem um carimbo. Acho que os outros eventos também têm esse carimbo, não, né? Tem o carimbo também. Tem o carimbo também. Eu só tô querendo... Não, mas aqui tem coisas mais parecidas, você quer dizer, né? Mais específico que eu tô falando assim. Bem específico. Assim, tem coisas que você encontra bem específico e um carimbo. Por exemplo, Domus. A cela pode ser parecido. Tem as suas semelhanças, né? Eu quis dizer desse sentido. Isso, não é que é igual. Por favor, amor, não me entenda mal. Eu vou ouvir no carro depois. É que é uma coisa que não é tão comum em todo lugar. Tem um acampamento tão voltado assim, com uma estrutura tão... Não, o acampamento tão bem elaborado. Porque eu acho que essa elaboração ela foi se dando com o decorrer do tempo, né? A experiência foi formando o que é hoje o acampamento. Legal. Assim, nas brincadeiras tem enigmas, né? Que a gente tem que ir desvendando. No início era bem mais fácil. Agora... A gente vai crescendo. E quem é a cabeça pensante atrás dessas atividades todas aí? Tem uma equipe lá? O grande cérebro é o meu pai. Mas tem muita gente que ajuda. Tem muita gente que assim, ajuda. Mas o grande cérebro... Meu pai, assim, sei lá, ele é um super-herói, né? Porque o tanto que ele faz... Da hora. Então, assim, tem gente que escreve um jogo. Meu pai escreve 10, entendeu? Que da hora. Não, o pai dela, pra criar jogo, eu nunca vi igual. É impressionante. Ele tem uma cabeça fora da curva. Ele manda muito bem. Mas tem bastante gente que ajuda. Sim. Então, além dos acampamentos, um outro evento que acontece de forma extraordinária são os fóruns. E a gente teve recentemente o 8º fórum da comunidade. Com o tema Vede Como Se Amam. Com o tema Vede Como Se Amam. Talvez é o evento mais famoso da comunidade, ou não se julga dessa forma? Porque assim, eu não sabia que tinha isso tudo. Pra mim, eu só conhecia o encontro aqui. Fica bem interessante. O fórum fica bem visado, assim, todo mundo... O fórum ele tem uma repercussão maior porque você tem muitas pessoas ali que são influências, por exemplo, que tem visibilidade.
Então ele ganha uma repercussão maior nesse sentido, né? Mas o fórum ele já existe há muitos anos. Né? O primeiro fórum foi em 2006. Foi em 2006. Sobre família, vida em plenitude. O avô dela até palestrou no primeiro fórum, não foi? Foi no primeiro? Olha, que legal. Foi. Que da hora. Era videocassete ainda, né? Que tinha, ou não, já era Acho DVD? Acho que já era DVD. Já era DVD, verdade, eu viajei. Mesmo assim é bem antigo. É bem antigo, Já tá antigo também. Já tá antigo. Então o fórum, ele é esse momento de formação de toda a comunidade, também de pessoas de fora. E aí você tem um momento muito intenso ali de formação, de fé. Você tem Santa Missa lá durante o fórum, você tem várias atividades também ao redor do fórum ali para quem quiser se entreter, e a gente tenta manter sempre a família unida. Uhum. Então no fórum você tem ali pessoas que cuidam, né, dos filhos das pessoas que estarão participando do fórum, que estarão assistindo o fórum, tem um lugar para você deixar seus filhos. Então tem todo um cuidado especial para quem vai participar do fórum. E é um evento também muito, muito impactante. Eu acho que o legal do fórum é que a gente escuta, assim, de grandes referências, né? Aquilo que a gente escuta nas domos. Então, assim, vem uma pessoa que participa, sei lá, o Rafael Brodbeck, do Legionários de Cristo. Vai lá e ele fala sobre a importância da mesa da família que a gente fala nas domos. Uhum. Vem, quem mais? Alguém que é do Opus Dei, sei lá, o Victor Salles é do Opus Dei. Então, assim, essa grande experiência de igreja, né? O Dr. Jorge vem falar sobre o perdão. E você tem ali, né, aquela domus de viver o perdão diariamente na sua casa. Então, você vê que é uma só fé, né? E a gente está sempre em sintonia com a igreja. E o fórum, ele vai, mais uma vez, reafirmando a nossa fé, o nosso carisma, a nossa vocação da gente ser santo dentro da nossa casa. É interessante que não é o único momento de formação da comunidade. A gente tem essa é a agenda extraordinária, né? Verdade. Fórum e acampamento, faltou um evento. Agenda extraordinária. Na agenda ordinária de todo mês, nós temos a vigília no primeiro sábado, a confraternização no terceiro sábado, as domos quinzenalmente, e também no primeiro sábado nós temos a formação geral. Que durante a formação geral, normalmente assim, aqui em São Paulo pelo menos, os adultos participam pela manhã, então tem a sua formação, e as crianças também têm formação, assim como nas domos. Então tem o momento o José tem 2 aninhos, né? Então cada formação tem formação que ele volta com um presépio construído quando é no Natal. A formação veio agora em agosto com São Miguel, sobre a quaresma de São Miguel. Então ele também tem a sua evangelização durante a formação. Então isso é muito importante, né? Que a gente esteja sempre unido à igreja e busque dar, como fala, né? A carta de São Pedro, né? De razão, sabe? Dar razão à vossa fé. Da sua fé, quem lhe pedir, né? Então é isso, a gente busca, todo mês a gente tem a formação pra gente estar sempre se nutrindo, né? Sabendo o que Deus quer de nós. Olha, e conhecendo mais. Achei interessante que eles começaram não falando o nome da comunidade, mas depois trouxeram ali, ó. Seu pai vai ficar orgulhoso de vocês. Legal. É que é um negócio assim que a gente acha que todo mundo já sabe, né? Assim, mas não sabe. Não sabe. E então, assim, você vê que são atividades que acontecem na vida ordinária da comunidade, elas acontecem de uma forma que não tirem você da sua vida paroquial, por exemplo. Né? Dos seus compromissos paroquiais. Importante isso. Sim, é muito importante, porque é preciso de famílias, né, nas paróquias também, né? De pessoas que vivam sua fé nas paróquias. Então a comunidade ela não tem missões que tirem as pessoas da igreja, por exemplo. Não é isso. Então são eventos que acontecem uma vez na semana de forma muito pontual, num sábado ou numa sexta-feira, mas a família ela tem esse papel primordial de continuar a formação, né, de fé dos seus filhos dentro de casa, tem esse papel de continuar buscando a missa diária, né, ou a missa aos domingos, obviamente,
Então, essa é a dinâmica da comunidade no dia a dia ordinário. Você tem ali o evento, mas você tem a vivência da sua fé, né, daquilo que você aprendeu, ouviu, os propósitos que você assumiu viver durante aquela semana. Então, isso vai acontecendo, né, ao longo dos dias, no dia a dia da família. E dia extraordinário também tem o retiro das famílias, né? Que é a mesma coisa. Todo evento tem para os pais, tem para os filhos. Uhum. E os jovens têm retiro de carnaval. Eu não sabia. Eu conhecia. É bom, foca bem a família, né? Eu conhecia como fórum. Tá estruturado pra família mesmo, né? Legal. Isso é muito bom. E era algo que eu comentava com a minha esposa, como se não existisse. Eu perguntava, não tem um retiro, né, que acontece em simultâneo para pais e filhos de diferentes idades, né? Sim. E tem. Na comunidade acontece. Não sabia. O retiro tem berçário e eles são muito cuidadosos, assim, né? A gente tem super confiança, é muito gostoso. Bom. Sim. Muito bom, muito bom. É isso aí, casal. É muito bom. É muito bom mesmo viver em comunidade, é muito gostoso. Assim, cada um na sua casa, mas ter essa experiência de vida fraterna, em, né? em estatuto vocês estão como as novas comunidades, né? Sim. Nós somos uma associação de fiéis, assim. A gente não se enquadra tanto no termo novas comunidades como renovação carismática, né? Nós não viemos da renovação carismática. Quando você fala nova comunidade, parece que veio da renovação, né? Mas a gente não veio da renovação, não temos essa ligação. E é isso, não temos essa ligação. É uma comunidade de aliança, né? Até esse termo... A associação de fiéis se enquadra melhor, é um termo melhor. É porque a associação de fiéis, assim, muito conhecida no meio católico, é como se fosse o Arautos. O Arautos é denominado como uma associação de fiéis, né? Aí eu não sei. Porque porque tem... Só que lá também tem o clero, faz parte, né? Tem padres formados, mas tem muitos leigos que fazem parte. Nós temos um seminarista na comunidade. Tem. Vai ser o primeiro padre. Vai ter a ordenação diaconal dele agora em dezembro, dia 7. Vai ser a ordenação diaconal dele. Que demais. Esse é o primeiro. Grande marco aí pra comunidade. Vai ser uma grande festa. Imagino. É isso, Jato. Isso mesmo. Muito bom. Olha só, a gente tem uma tradição aqui no barco, que é o seguinte, todo mundo que senta nessa mesa precisa convidar alguém para vir aqui, né? Então, assim, não é necessariamente uma indicação. De fato, um convite. Tanto é que vocês não falam dessa pessoa para nós. Vocês não indicam, vocês convidam essa pessoa. Vocês olham na câmera, você fala o nome da pessoa e a gente vai fazer com que esse convite chegue até ela. Porque se ela não vier, aí ela nega um convite pra vocês, a gente não tem nada a ver com isso. Fica entre vocês e ela. É bom que vocês medem o nível de moral que vocês têm com essa pessoa, entendeu? Porque o povo vai falar assim, vocês chamaram tal pessoa e eles rejeitaram. Não, quem chamou foi os dois lá. Foi eles ali que chamaram. Boa. Eu tenho Eu tenho uma. Tá. Eu tenho uma também. É um casal que você pensou? É um casal. Eu também pensei no casal. Só, vamos ver se a sintonia tá boa. Mas sintonia é boa. Você faz pro homem, ela faz pra mulher, então. Tá. Mas será que é o mesmo casal? Não, eu acho não que é. Eu acho que é. Não, vocês têm que falar assim, vamos ver se a sintonia tá boa. Mais um. Paga o preço, vamos. Quer pagar o preço? Vamos. O que falar Quiz de casal, vamos lá, vamos ver como tá a interação. Quiz de casal. Valendo 50 pontos. Vamos então fazer o convite? A gente olha pra câmera e fala. Vamos fazer o seguinte então, primeiro as damas, né? Tá, pronto. Então você vai fazer pro seu convidado, você vai convidar ele, você vai olhar pra câmera e fala assim, fulano de tal, queria te convidar pra vir aqui na mesa do meu barco e tal. Só que aí depois você não vai Assim, vai ser você gentil pensou em outra pessoa e você vai falar só porque ela falou, entendeu? Mantenha a sua postura aí. Vou manter. Foca na expressão do rosto dele agora. Não, vou manter. Eu pensei em mais agora, porque eu adoraria meus irmãos aqui também, mas eu vou manter a que eu pensei. Vai. Tá bom, olha na sua câmera aí. Gabi, eu queria ver você aqui no barco, nesta mesa. Gabi Pronto, o quê? assim? Gabi Medeiros. Gabi, esposa do Sandro. Ó. Ah, que da hora. Eu não pensei na Gabi. Não tem problema. Então, o meu convite vai para o Benedito Gattolini, que é o fundador da comunidade. Benê, venha cá no barco. Venha partilhar sobre a sua vida. Certamente vai ajudar a tripulação aí, né? Então, Gabi e Benedito Gattolini. Ficou aí o convite
dos amigos de vocês aí, agora é com vocês, né? Então... Não, boa, pode deixar. A gente assume a bronca. É isso, irmãos, muito obrigado, viu? Pela generosidade de vocês, ter vindo aqui, ter sentado, ter derramado uma porçãozinha da vida de vocês aqui, né? Eu tenho certeza que vai ser sinal de luz para muitas pessoas que terão acesso a essa conversa. Pessoas que descobrirão que talvez existe um lugar para responder os seus anseios. Gente buscando viver o que vocês estão vivendo lá nas famílias novas e não sabiam que poderiam se encontrar no lugar como foi descrito por vocês. Então, eu sabia que existe já um lugar assim, né? Uhum. Vai acalentar muitos corações. Então, muito obrigado, viu? A gente que agradece a oportunidade de estar aqui com vocês, ter esse privilégio, né, de falar um pouco sobre a nossa história, mas também falar sobre a comunidade, né, que mudou a minha vida e continua mudando a minha vida, e a comunidade é o meu barco, né? A comunidade é o meu barco. Então, quem quiser conhecer, as portas estão sempre abertas. E muito obrigado. Everton, Elton, muito obrigado. Muito obrigada pelo convite. Mais do que um prazer. Foi uma honra. Demais. Diante disso, só podemos dizer uma coisa. Permaneça no barco, porque fora do barco não há salvação. Glória a Deus. Boa.